Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 521. A Terra da Grama havia passado pelo batismo da guerra, mas além de alguns danos ambientais, nem o país nem sua aldeia sofreram perdas reais. Na verdade, eles obtiveram um bom lucro. Desde o início da guerra, a Terra da Grama recuou obedientemente para a retaguarda, concedendo a Iwagakure livre acesso às suas fronteiras. O preço por tal cooperação foi generoso, substancial ajuda econômica de Iwagakure. Enquanto outras nações viam seus recursos humanos e materiais diminuírem drasticamente, a Terra da Grama, na verdade, havia engordado seus próprios cofres. Quanto às áreas danificadas pelos combates, essas poderiam ser reparadas gradualmente ao longo do tempo. Kazuyama Gekko estava em cima de uma árvore, observando a área com um olhar pensativo. Superficialmente, sua visita tinha como objetivo verificar o progresso de Yujito. Mas, na verdade, ele tinha outros motivos para vir até aqui. Ele queria dar uma olhada mais de perto na própria Terra da Grama. Esquece. Vamos encontrar aquele pirralho do Yujito primeiro. Agora, onde foi que eu coloquei essa coordenada? Yujito carregava uma kunai marcada com o selo de sua técnica, então Kazuyama Gekko não tinha preocupações em localizá-la. Num instante, a técnica do deus voador do trovão foi ativada e ele desapareceu de seu poleiro. Quando reapareceu, deu de cara com o meio de uma vila e piscou surpreso. Droga, sensei, o que você está fazendo aqui? Yujito, onde é exatamente isso? Ele já tinha uma ideia, mas como nunca estivera ali antes, não tinha certeza absoluta. Yujito lançou-lhe um olhar de desdém, como quem diz, como você não reconhece isso? Sentindo aquele olhar, Kazuyama Gekko instintivamente ergueu o punho, levando-o a responder rapidamente. Isto é Kusagakure. Não viram que todos estão usando a bandana da vila? Cheguei aqui recentemente. Alguns dos meus subordinados são ninjas de Kusagakure, então vim com eles. Este lugar é bem escondido. Você nunca o encontraria sem um guia. Kazuyama Gekko assentiu. Não é de admirar. Kusagakure. Uma vila interessante, para dizer o mínimo. Não era tão pacífica quanto parecia. Na verdade, a Kusagakure que todos viam era apenas uma fração do todo. Diz a lenda que na era do sábio dos 6 caminhos, há 1000 anos, existia uma caixa da felicidade, capaz de conceder qualquer desejo a quem a abrisse. Kusagakure certa vez abriu essa caixa e quase conquistou o mundo inteiro. Então, sem aviso prévio, a aldeia foi destruída. Das ruínas emergiram duas facções opostas. A militante Semente de Grama, que buscava reviver o antigo poder de Kusagakure, e a pacifista Flor de Grama. Ninguém sabia ao certo se a imagem pública atual da vila pertencia à Semente de Grama ou à Flor de Grama. E pensar no castelo Ozuki me trouxe à mente outra figura familiar, Kakuzu, o homem que certa vez tentou assassinar o primeiro Hokage, um suposto deus capaz de arremessar shurikens a mais de 1.300 quilômetros de distância. Ele havia sido aprisionado no castelo Ozuki uma vez, antes de escapar. Leve-me para o seu lugar. Meu lugar? Eu não tenho um. Acabei de chegar. Por que eu teria um lugar para ficar? Kazuyama Gekko ficou em silêncio. Bom discípulo. Você não aprendeu nenhuma das minhas habilidades e chega a um novo ambiente sem nem mesmo estabelecer uma base? A resposta de Yujito foi direta. Para que se incomodar? Dá muito trabalho. Não é melhor simplesmente ir aonde você quer e improvisar? Sem outra opção, Kazuyama Gekko reservou um quarto em uma pousada. O estalajadeiro, vendo que ele não usava bandana e tinha um semblante amigável, deixou-o entrar sem questionar. Kusagakure raramente hospedava forasteiros, aqueles que vinham geralmente eram mercadores ou estavam em missões oficiais. Por sorte, Kazuyama Gekko nunca usou protetor de testa. Se tivessem visto uma bandana de Konoha, os ninjas da vila provavelmente o teriam expulsado na hora. Dentro da sala, ele lançou um longo olhar para Yujito antes de invocar 4 cobras para atuarem como sentinelas. Como eu imaginava, você não aprendeu nada de bom, mas dominou vários maus hábitos. Mas não usar protetor de testa é uma boa ideia. Andar por aí com aquela coisa na testa todos os dias faz você parecer um idiota. Ele só disse isso em particular. Se o povo de Konoha o ouvisse, o amarrariam e o fariam desfilar pelas ruas. É desconfortável. Melhor não usar, respondeu Yujito. Mas sensei, por que o senhor está aqui? Para ficar de olho em mim? Encostada na parede, ela parecia levemente irritada. Achava que estava se saindo bem e que não precisava de ninguém no seu pé. Seus métodos são peculiares. Então me diga, em quantas brigas você já se meteu? Quantas pessoas você tem sob seu comando? E quanto à sua rede de inteligência? Kazuyama Gekko tinha a voz de um antigo inspetor do governo, chegando até a tirar um caderno de sabe-se lá onde. A boca de Yujito se contraiu. Pare. O que você está fazendo? Isso é só o começo? Sério? Já faz um mês. Precisa ser assim? Ela podia estar em uma missão, mas ainda era apenas uma adolescente, e esse nível de questionamento estava fritando seu cérebro. Se eu não insistisse, você arrastaria isso por 6 meses. Você já está tendo dificuldade só para integrar a rede de inteligência de Kusagakure. Se eu te mandasse para Sunagakure, você desmaiaria de exaustão. Ele conhecia a personalidade dela. Sem que alguém a incentivasse, ela nunca levaria a coisa a sério. Embora visivelmente descontente, Yujito não discutiu. Afinal, ela ainda nem havia começado a coletar informações. Vendo isso, Kazuyama Gekko suspirou. Se suas 3 princesas serpente não estivessem já ocupadas, ele teria designado uma para segui-la. Nos próximos dias, estarei aqui para te ajudar. Espero que você dê o seu melhor. Agora mesmo, reúna todas as pessoas que você recrutou. Vamos nos encontrar do lado de fora da vila às 8 da noite. Yujito saiu pela porta arrastando os pés, visivelmente relutante. Observando seu ritmo lento, a sobrancelha de Kazuyama Gekko se contraiu. Rasengan. Um Rasengan bruto e instável foi disparado em direção às suas costas. Bang. No instante em que a tocou, o chakra explodiu e a pressão do ar resultante lhe deu um impulso inesperado para a frente. Ah, maldito sensei, você me emboscou. Se não fosse pela sua idade, eu te daria uma surra. Mesmo já no ar, ela ainda encontrava fôlego para continuar falando sem parar. Ao ouvir isso, Kazuyama Gekko quase avançou furioso para dar uma lição apropriada ao seu discípulo inútil.
Capítulo 522. A noite havia caído sobre a floresta nos arredores de Kusagakure, e o Jito estava diante de 16 ninjas, com os olhos brilhando de orgulho enquanto olhava para seu sensei. Que tal? Todos esses são meus subordinados. Nada mal, né? O olhar de Kazuyama Jeko percorreu o grupo. 15 no total, 6 claramente de Kusagakure, o restante provavelmente ninjas errantes. Isso não era nenhuma surpresa. A Terra da Grama, marcada por anos de conflito, era um ponto de encontro natural para andarilhos. Um homem particularmente grande chamou sua atenção. Se não estivesse enganado, era o mesmo homem gordo que outrora servirá como caminho preta dos 6 caminhos de Pen. E o Jito também o acolhera? Mesmo assim, isso não importava. Todos estavam ali com o mesmo propósito, ajudar a construir uma rede de inteligência. Nada mal. Ele deu um passo à frente. Sou o sensei de Jiu-Jitsu. Você não precisa se lembrar do meu nome. O que importa é que Jiu-Jitsu já lhe contou sua missão. O grupo o encarou com curiosidade. Sua aparência já havia sido alterada pela técnica de transformação. Agora ele parecia um rebelde indomável. Estamos aqui para estabelecer uma rede de inteligência em Kusagakure. A guerra acabou. De agora em diante, a inteligência é o verdadeiro campo de batalha. Quem controla a informação controla o mundo. Informações sobre a Terra da Grama são especialmente importantes. Este país próspera com base em informações. Aqueles de vocês de Kusagakure sabem disso melhor do que ninguém. Os ninjas de Kusagakure presentes assentiram imediatamente. O negócio da vila de vender informações não era segredo para ninguém. Então, eis o que eu quero. De agora em diante, você coletará informações de todos os lugares, da vila, da mansão do daimyo, de forasteiros que passarem por aqui. Se for útil, colete. Você não trabalhará de graça. Cada relatório compilado lhe renderá pagamento. Não me importo se algumas das informações se mostrarem inúteis. Tudo será classificado e avaliado, e as recompensas serão concedidas de acordo. Entendido? Os rostos se iluminaram. Trabalho remunerado sem perigo real, do que havia para reclamar? E o Jito, conversaremos sobre os detalhes mais tarde. Não precisa ter pressa. Ao ouvir a palavra dinheiro, os olhos de Yujito se arregalaram. Dinheiro? Ela não tinha nenhum. Kazuyama Jeko não precisou ler a mente dela, ele simplesmente a silenciou com um olhar. É tudo da minha parte. Yujito continua no comando. Yujito. Ela captou a deixa. Era hora de dispensar o grupo. Vão até o cânion e esperem lá. Já volto para encontrá-los. Entendi. Em pouco tempo restaram apenas os dois. Não tenha pressa. Monte um dojo em alguma cidade próxima e desafie pessoas o dia todo. Isso lhe renderá dinheiro e aprimorará suas habilidades. Perfeito para você. Tenho certeza de que você já tem o suficiente para começar. Não preciso te financiar, certo? Yujito, que estava prestes a pedir dinheiro, deu um sorriso sem graça. Ela esperava conseguir algum dele. Não era fácil para ela ganhar dinheiro. Sem visão de longo prazo, você nunca chegará a lugar nenhum. Não subestime este plano. As pessoas pagarão para desafiá-lo, e você fica com esse dinheiro. Claro, as despesas com informações saem do seu bolso, mas o resto é seu. De qualquer forma, estarei em Kusagakure pelos próximos dias. Se surgir alguma coisa, me procure. Dito isso, o deus voador do trovão o levou embora, deixando Yujito coçando a cabeça. No dia seguinte, Kazuyama Jeko passeava preguiçosamente pelas ruas de Kusagakure. Não demorou muito para que ele localizasse seu alvo, uma clínica médica modesta. Chefe, tem alguma frutinha de cobra aí? Eu levo todas. O lojista, que antes estava entediado, animou-se imediatamente, abrindo um sorriso enquanto começava a embalar o pedido. Aqui estão todas as amoras de cobra que eu tenho. Kazuyama Jeko pagou, olhou para as várias cestas grandes e casualmente perguntou. Diga, existe algum ninja ruivo em Kusagakure? Cabelo ruivo? Por que você está perguntando? O tom do homem mudou, surpresa sim, mas principalmente cautela. Em Kusagakure, cautela era questão de sobrevivência. E só estou procurando uma velha conhecida. Pela sua cara, acho que você sabe de quem estou falando. Quer me dizer onde ela está? Kazuyama Jeko ofereceu seu sorriso mais amigável. Para o lojista, aquilo só pareceu mais perigoso. Caro cliente, sua compra foi finalizada. O senhor deve se retirar agora. Fazer perguntas em Kusagakure é proibido. Por respeito ao seu estabelecimento, não chamarei a polícia. Por favor, vá embora. O repentino ar de frieza no semblante do homem pegou Kazuyama Jeko de surpresa. Ele não esperava que Kusagakure fosse tão reservado. Mas ele não era do tipo que desistia no meio do caminho. Ah, por que complicar as coisas? Shoumei. Entendi. Pó para dormir, já vou aplicar. Uma onda de pó brilhante espalhou-se pelo ar. O lojista nem teve tempo de respirar fundo antes de desmaiar. Clang. A queda foi tudo menos graciosa. Sua cabeça bateu no armário e depois na mesa. Parecia dolorosa. E sangrando também. Que azar. Tanto faz. Só quero algumas informações, não a vida dele. Técnica da serpente enrolada. Tajitsuimi, apareça. Um brilho carmesim rodopiava quando o corpo serpentino de Tajitsuimi emergiu. Qual é o? Uau! Amoras de cobra. A boca de Kazuyama Jeko se contraiu enquanto ela disparava em direção às cestas. Certo. Ele havia se esquecido disso. Ei, primeiro trabalhe, depois você pode levar todos eles de volta com você. Espere, tão bom. Pare de comer. Com a paciência se esgotando, ele a agarrou e a arrastou até o lojista inconsciente. Use Genjutsu. Faça-nos contar sobre a mulher ruiva. Ah, é? Você quer que eu use Genjutsu para te ajudar a conquistar uma garota? Só nos seus sonhos. Ela pensou que fosse algo sério, mas descobriu que era sobre uma mulher. Isso significava que o preço tinha subido. Uma cesta. Não era suficiente. 5. Não brinque com ela. Ela é uma kunoichi extremamente talentosa. Deixá-la em Kusagakure é um desperdício. Vamos levá-la conosco. Capítulo 523. Cabelos vermelhos eram, na verdade, bastante raros. Atualmente, Kazuyama Jeko tinha conhecimento de apenas um punhado de pessoas em todo o mundo ninja que os possuíam. Bem, talvez não tão poucos assim. Havia pessoas como Shouza Kimichi e Sazori da Areia Vermelha. Ainda assim, os mais representativos eram, sem dúvida, os antigos membros do clã Uzumaki. Sua força era notória, e eles já haviam ajudado Konoha a estabilizar a situação. Aquele que ele procurava agora era um Uzumaki de sangue puro. Embora o clã tivesse sido dizimado, muitos sobreviventes se espalharam pelo mundo, e essa mulher em Kusagakure estava entre os mais talentosos. Tajitsuimi já havia lançado seu Genjutsu. Imagens passaram rapidamente por seus olhos serpentinos
antes de sua expressão mudar para curiosidade e surpresa. Claramente, ela havia visto algo na mente da dona da clínica que a chocou. Kazuyama, como você conseguiu encontrar alguém assim? Será que um físico assim realmente existe? Cabelo ruivo, membro do clã Uzumaki? E ela consegue curar os outros usando o próprio corpo? Céus, em minha longa vida está é a primeira vez que vejo algo assim. Ela desfez o genjutsu, ainda atordoada. Aquela habilidade era estranha demais. E esse nem era o ponto principal. O método de cura exigia a liberação de chakra diretamente através do próprio corpo dela? Como um físico assim poderia sequer existir? É exatamente por isso que eu a quero, disse Kazuyama. E como uma Uzumaki, seu físico é apenas uma parte disso. Não se esqueça da habilidade característica deles, o olho da mente de Kagura. Combine isso com suas imensas reservas de chakra. E os ninjas de elite Uzumaki estão entre os ninjas sensoriais mais fortes. Se eles também dominarem as técnicas de selamento, serão guerreiros perfeitos. Um talento como o dela só seria desperdiçado em Kusagakure. E então, onde ela está? Kazuyama cruzou os braços com os olhos brilhando. A julgar pela situação, aquela mulher provavelmente era a mãe de Karin. Uma mulher lamentável, na verdade. Para sustentar sua família e criar Karin, ela usou suas habilidades de cura para cuidar dos ninjas feridos de Kusagakure, trocando seus serviços pelo direito de viver lá. Kazuyama não era do tipo que ficava parado vendo os outros sofrerem. As habilidades do clã Uzumaki eram preciosas demais para serem desperdiçadas. Ela está na parte norte da vila, entre os quartéis ninja, disse Tajitsuimi, mas há guardas ao redor de sua casa. Claramente Kusagakure sabe sobre seus poderes e a mantém sob controle silenciosamente. O quê? Então vamos simplesmente raptá-la? Tajitsuimi umedeceu os lábios, visivelmente ansiosa. Ela não havia se saciado naquela última luta contra o Rinnegan. Talvez não houvesse oponentes fortes ali, mas se soltar um pouco não faria mal. Percebendo seu crescente espírito de luta, Kazuyama deu-lhe um tapa na cabeça. Princesa serpente ou não, uma mente errante merecia um puxão de orelha. Ai, por que isso? Eu não sou sua discípula. Por que você está me batendo? Ela retrucou, visivelmente descontente. Pare de pensar em brigar o tempo todo. Estamos aqui para derrotar alguém, não para causar confusão. Vamos lá, vamos dar uma espiada. Kazuyama se virou para sair. Tajitsuimi franziu a testa. Mas o que ela podia fazer? Ela havia escolhido seu sucessor. Agora tinha que lidar com ele. Ei, eu ainda não peguei minhas frutinhas de cobra. Kazuyama parou no meio do passo, voltou para a clínica e rapidamente recolheu todas as bagas de cobra antes de sair novamente. No instante em que saiu, sua forma cintilou e desapareceu, a arte sábia da caverna Ryushi, invisibilidade. Ao norte ficava o bairro residencial ninja de Kusagakure, fileiras de casas bem próximas umas das outras. A vila era pequena, e acomodar tantas pessoas nela não era tarefa fácil. Kazuyama flutuava acima dos telhados, perfeitamente adequado às técnicas da caverna Ryushi. Invisibilidade e voo, habilidades que pareciam ter sido feitas para ele. Tajitsuimi, o chakra dela é incomum. Sinta a presença dela. Não quero ficar aqui para sempre. Ela sentiu com a cabeça, fechando os olhos para ampliar seus sentidos de chakra sábio. Não é só uma, tem uma grande e uma pequena, relatou ela. A cerca de 300 metros à frente. Com a localização definida, Kazuyama avançou rapidamente. Pairando sobre o alvo, ele olhava fixamente para a casa lá embaixo como se tivesse visão de raio-x. É aqui? Tem mais alguém por perto? Sim. 4 direções, todas ocupadas. A julgar pelo chakra deles, são Chunin. Kazuyama sentiu com a cabeça. Como esperado, Kusagakure a estava observando atentamente. A porta estava fechada. Entrar não seria problema. Afinal, para que mais serviria a técnica de transformação? Lá dentro, Kazuyama piscou, perplexo com a simplicidade do cômodo. Apenas uma casa comum, sem nada de especial. Uma mulher ruiva estava cozinhando, com um bebê pequeno por perto. Deve ser Karin. E quanto ao pai de Karin? Não há necessidade de se perguntar, ele certamente havia partido. Para uma família de um clã destruído conseguir escapar para Kusagakure já era um milagre. Tajitsuimi, fique de vigia lá fora. Muito bem, XX. Vai tentar entrar de novo com a lábia? Você é mesmo muito esperto. Quieto. Abandonando sua invisibilidade, Kazuyama apareceu na sala. A mulher paralisou, os ombros tensos antes de se virar bruscamente. Sua reação não surpreendeu. Uma Uzumaki seria naturalmente cautelosa assim. Não se assuste, não tenho mais intenções. Quem é você? Por que está na minha casa? Sua voz era aguda. Um estranho aparecendo de repente em sua casa. É claro que ela reagiria dessa forma. Eu disse, não estou aqui para te machucar. Não sou de Kusagakure. Se pertenço a alguma vila, é a Takigakure. Ele tirou um protetor de testa Takigakure de dentro de sua túnica. Isso não a deixou mais tranquila. Pelo contrário, ela ficou ainda mais tensa, pronta para correr e pedir ajuda. Kazuyama agiu antes que ela pudesse. Diante de seus olhos arregalados e assustados, um som crepitante encheu o ar enquanto paredes de cristal transparente se erguiam ao redor deles, selando toda a sala. Quando ela finalmente assimilou o que havia acontecido, não havia mais para onde fugir. Esqueça a fuga. Vamos conversar. Capítulo 524. Kazuyama Jeko deu um passo para o lado lentamente. O cristal havia formado uma barreira, mas nada dentro da casa havia se cristalizado. Ele puxou uma cadeira, sentou-se e encarou a mulher à sua frente. Embora ela tivesse tentado esconder, as marcas de mordida em sua pele eram muito óbvias, e ele as notou imediatamente. Ele soltou um suspiro sem palavras. Que físico notável! E esses desgraçados a estavam usando desse jeito. Você está usando o físico especial do clã Uzumaki. Para isso? Mesmo que seja para ganhar a vida e alimentar seu filho, você realmente acha que consegue manter isso por muito tempo? A mulher ficou completamente atônita. Ao ver a reação dela, Kazuyama continuou falando, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Cabelo ruivo. Essa é a marca registrada do clã Uzumaki. E aquele chakra especial? Esse é o dom deles. Embora a terra dos redemoinhos tenha sido destruída, muitos sobreviventes Uzumaki ainda estão por aí. Não foi difícil para mim descobrir quem você é. Mas eu jamais imaginei que alguém com seu talento pudesse ser reduzido a esse estado. A essa altura, ela já havia se recuperado do choque, embora seus olhos estivessem cheios de medo. Ela só queria sobreviver com sua filha. Mas quem era aquele homem e como ele sabia tanto sobre ela?
Quem é você? Eu sou o ninja de Takigakure. Meu sensei é Orochimaru, um dos Sannin de Konoha. Ah, ele não está mais em Konoha, agora ele é um ninja renegado. Konoha? Orochimaru? Era evidente que ela conhecia esses nomes. O que você está fazendo aqui? Não é óbvio. Estou aqui por você. Alguém com o seu físico não deveria estar definhando em Kusagakure. Sua expressão vacilou, o pânico tomando conta dela. Ela estava prestes a chamar o ninja que estava por perto, mas ele a interrompeu. Nem adianta tentar pedir ajuda. Este cristal bloqueia todo som. Mesmo que você grite, nenhuma palavra sairá. O tom de Kazuyama carregava uma definitividade que intensificou seu medo. Percebendo seu desconforto, ele deu um sorriso sem jeito. Ele realmente não tinha a intenção de assustá-la. Você tem alguma ideia de como será o seu futuro em Kusagakure? Não sei. Eu só quero viver. É um desejo simples. Mas aqui, não passa de um luxo. Eles já sabem da sua capacidade. Você acha mesmo que vai conseguir viver em paz? Um traço de tristeza brilhou em seus olhos. É claro que ela entendia sua situação. Então, você vai embora comigo? Meu sensei Orochimaru pode não ser um bom homem, mas ele trata bem pessoas com linhagens sanguíneas especiais como a sua. Ele é um pesquisador, não vai te fazer mal. No máximo, ele vai pedir sua colaboração em alguns experimentos. Melhor isso do que ficar aqui, sendo usado como bolsa de sangue pelos ninjas de Kusagakure, não é? Ela ficou em silêncio. Não sabia que escolha fazer. Seu país havia desaparecido, seu clã destruído. Ela e o marido mal haviam escapado com vida, mas o destino foi cruel. Seu marido morreu durante a fuga, deixando apenas ela e seu filho. Quando ela chegou a Kusagakure, eles também cobiçaram seu físico único. Ultimamente, cada vez mais pessoas têm vindo em busca de sua cura. Kazuyama olhou para a criança adormecida. Pequena, adorável, exatamente como seu próprio filho. A julgar pela idade, Karin deveria ser cerca de 1 ano mais nova que seu filho, Geku Dojin, e da mesma idade que Naruto e Sasuke. Mesmo que você não faça isso por si mesmo, pense nela. Ela herdou a linhagem Uzumaki. Nesta aldeia, ela crescerá e se tornará outra você, sofrendo tratamento desumano. É isso que você quer? Os filhos são sempre o ponto fraco de um pai ou mãe. Ao ouvir essas palavras, suas pupilas se contraíram bruscamente. Se eu for com você, estaremos seguros. Takigakure pode nos tratar da mesma forma que Kusagakure nos trata. Após tantas tragédias, ela não conseguia mais confiar em ninguém. Percebendo que sua persuasão não estava funcionando, Kazuyama suspirou. Cara, estou cansado de falar. Tajitsuimi. Um clarão de luz vermelha enfeitiçante preencheu o quarto, e no instante seguinte, a mulher perdeu a consciência. Deveria ter feito isso desde o início. Você fala demais. Muito bem, peguem a criança. Nós vamos embora. A luz vermelha envolveu a pequena Karin e depois cobriu a mulher. Assim que seu chakra estava posicionado, Kazuyama usou a técnica do deus voador do trovão para desaparecer. Após alguns saltos, eles aterrissaram em uma caverna completamente escura. Caramba, por que está tão escuro aqui? Será que meu maldito sensei se mexeu? Espere não. Isso parece um armário de metal? Sério? Tem até um talismã nisso. Seu sensei desgraçado. Você está me trancando aqui? Pelo brilho vermelho de Tajitsuimi, Kazuyama pôde ver que estava dentro de uma grande caixa de metal coberta de lacres. Antes que ele pudesse continuar seu discurso raivoso, a risada fria e zombeteira de Orochimaru veio de fora. Hehehe, bem feito para você por vir aqui todo dia roubar de mim. Este baú lacrado era para guardar remédios, mas colocar você dentro dele funciona tão bem quanto. Orochimaru abriu a porta de ferro, revelando o rosto visivelmente desagradado de Kazuyama. Cabelo ruivo. Eu ia pedir para você cuidar dela, mas agora mudei de ideia. Kazuyama ignorou a curiosidade nos olhos de seu sensei e começou a sair, mas Orochimaru já tinha visto a mulher, não havia como ele deixá-los ir. Você pode me roubar, mas eu não posso revidar? Ter um discípulo como você é exaustivo. Orochimaru deu um suspiro cansado. Qualquer um que ficasse preso a Kazuyama não teria nada além de sofrimento silencioso. Tik, não te tratei bem como sensei? Veja o Namikaze Minato, ele ignora completamente o Jiraiya. Falando em Jiraiya, ele está procurando por você. Ao ouvir o nome de Jiraiya, Orochimaru zombou. Os dois nunca haviam trilhado o mesmo caminho, e ele não se deu ao trabalho de responder. Eu a encontrei em Kusagakure, uma sobrevivente do clã Uzumaki. Ela possui uma habilidade única, curar os outros canalizando seu chakra através do corpo. Embora o método exija mordidas. Ela não queria ir embora, então eu pulei a parte da conversa, a nocautei e a trouxe para cá. A garotinha também é Uzumaki. Sei que você vai se interessar, mas só poderá coletar uma amostra de sangue. Vou enviar as duas para Takigakure. Ao ouvir isso, Orochimaru sorriu e foi buscar seus instrumentos médicos. O sangue do clã Uzumaki, excelente. Capítulo 525. Tajitsuimi, a princesa serpente, não tinha absolutamente nenhum senso de moderação. Sua hipnose manteve a pobre mulher dormindo por um dia inteiro. A pequena Karin estava com tanta fome que não fosse a habilidade de Nona em cuidar de crianças, só o bebê já poderia ter levado Orochimaru à loucura. Terrível, verdadeiramente terrível. Não tenho ideia do que fazer com essa coisinha. Ora. Meu famoso sensei Orochimaru não consegue nem lidar com um bebê? Ha. Se essa notícia se espalhasse, imagino quantas pessoas ficariam chocadas. Kazuyama Geku quase caiu na gargalhada ao ver seu professor exausto. Orochimaru lançou-lhe um olhar venenoso. Se você não os tivesse trazido aqui, eu já teria resolvido isso. Tenho muitos métodos para calar as pessoas. Então seu tom mudou, soando quase resignado. Mas vendo como você trata essa mãe e essa criança, você pretende criar essa criancinha, não é? É verdade. Um Uzumaki bem treinado pode ser um trunfo tremendo. Kazuyama olhou para Nono cuidando da criança, depois para a mulher que acabará de acordar e ainda parecia atordoada e assentiu. Era de fato o seu plano. As habilidades inatas do clã Uzumaki eram valiosas demais. Tanto o olho da mente de Kagura quanto as correntes de selamento adamantinas, ambas eram recursos poderosos. Contra Madara Uchiha e Zetsu Negro, ele precisava de todas as vantagens possíveis. Madara e o Rinnegan já atacaram Konoha uma vez. Eles se expuseram agora, mas conhecendo suas personalidades, isso não será o fim. Suspeito que estejam escondidos em Kirigakure. As políticas daquela vila a tornam perfeita para interferências externas. Rinnegan? Isso chamou a atenção de Orochimaru. Para ele, apenas algumas coisas conseguiam realmente despertar interesse. A imortalidade e novas técnicas ou habilidades incomuns. O Sharingan e o Rinnegan estavam naturalmente entre elas. Quem são vocês?
Onde é este lugar? Por que nos trouxeram aqui? Os olhos da mulher se voltaram para seu filho, agora nos braços de outra mulher. Ela observou a desconhecida alimentar o bebê com fórmula infantil com uma facilidade impressionante. Ela ficou chocada, mas quando seu olhar pousou novamente em Kazuyama, não perdeu tempo em exigir respostas. Eu já te disse antes, Kusagakuri não é o lugar certo para você. Você está agora na Terra das Cachoeiras. Este é meu sensei, Orochimaru. E eu sou Kazuyama Gecko. Kazuyama Gecko? Aquele que é conhecido como uma das estrelas gêmeas de Konoha, o fantasma do campo de batalha? Kazuyama já estava posando, pronto para o espanto e a admiração. Você é aquele lunático repugnante e obcecado pela guerra que vinha do campo de batalha? Você nunca mata diretamente porque gosta de torturar as pessoas. Você passa o tempo soltando cobras sobre elas e usa aquela técnica repugnante chamada 1000 anos de morte para causar traumas psicológicos e físicos aos seus inimigos. Você é esse demônio? Kazuyama. Orochimaru. Orochimaru não conseguiu se conter por mais tempo. Era hilário demais, simplesmente impagável. Ver o rosto do seu discípulo escurecer como o fundo de uma panela só tornava mais difícil para ele parar de rir. Qual desgraçado espalhou esse boato? Kazuyama sentiu como se todo o bom humor de um ano inteiro tivesse sido apagado. Como sua reputação pôde ter chegado a esse ponto? Ele era o chefe do clã Gecko de Konoha, uma das estrelas gêmeas de Konoha, o fantasma de Konoha. Como ele poderia ser um lunático pervertido? Muita gente em Kusagakuri diz isso. O mesmo acontece em Iwagakure. E agora você sequestrou a mim e a minha filha. Acho que os rumores são totalmente verdadeiros, você é um pervertido louco. A voz da mulher se elevou com a raiva e suas bochechas coraram. Até mesmo Nono, que estava por perto, parou de trabalhar para cobrir a boca e abafar o riso. Bobagem. Tudo mentira. Eu não sou tão pervertido assim. Isso é calúnia. Kusagakuri, hein? Espere só, eu vou matar todos eles. Quanto mais Kazuyama pensava nisso, mais irritado ficava. Aquilo era pura difamação. Kusagakuri e Iwa, ambas, ótimo. Essa mágoa estava selada. Ele, Kazuyama Gecko, jamais descansaria até obter sua vingança. Acho que os rumores não estão errados. Você pode não agir com frequência, mas quando age, é sempre com os truques mais desonestos. Não aguento mais. Isso é muito engraçado. Já faz muito tempo que não ouço algo tão divertido. Orochimaru recostou-se na cadeira, rindo tanto que seu rosto começou a doer. A mulher não se intimidou com a raiva de Kazuyama. Ela imaginou que já havia sido capturada. Por que se dar ao trabalho de se conter agora? Pare de rir. Seu discípulo está sendo insultado. E você está aí sentado rindo? É demais. Já chega de falar de mim. Agora é a sua vez, apresente-se. Afinal, você vai viver na Terra das Cachoeiras de agora em diante. Kazuyama respirou fundo, reprimindo a irritação, e começou a perguntar sobre a história dela. Nono deu um passo à frente, entregando Karin, agora desperta, de volta aos braços de sua mãe. Olhando para os três à sua frente, Kazuyama, Orochimaru e a mulher de óculos, ela ainda não conseguia se sentir à vontade. Meu nome é Tomotsuki. Tomotsuki Uzumaki? Não, abandonei esse sobrenome. Meu nome é apenas Tomotsuki, e está em minha filha, Karin. Ela havia abandonado o nome Uzumaki. A destruição da terra dos redemoinhos e o extermínio de seu clã deixaram feridas profundas demais para cicatrizar. Em tempos tão caóticos, a sobrevivência vinha em primeiro lugar. Ela havia renunciado ao nome para ter a chance de viver. Muito bem, sensei, mais alguma coisa? Se não, eu a levarei para Takigakure. Nono, você consegue cuidar das necessidades diárias dela, não é? Inicialmente, Kazuyama havia considerado confiar a tarefa a Konan, mas, devido às recentes dificuldades na rede de informações, decidiu não aumentar seus encargos. Nono, que agora trabalhava como assistente de Orochimaru, também havia fundado um novo orfanato em Takigakure. Claro, sem problema. Mas, e as despesas? Desde que deixara a Terra do Fogo, Nono vivia com mais tranquilidade e, como assistente de Orochimaru, ganhava uma renda modesta. Mas a fundação e a manutenção diária do orfanato ainda representavam grandes dores de cabeça financeiras. Agora, com uma grande oportunidade à sua frente, ela não ia deixá-la escapar. Através dos óculos, Kazuyama quase conseguia ver os símbolos das moedas de ouro brilhando nos olhos dela. Este definitivamente não era o ano dele. Antes, ele era quem extorquia os outros. Agora, parecia que todos estavam na fila para extorquí-lo. Será que eles não sabiam que ele era como um duende? O dinheiro entrava, mas nunca saía? Dinheiro? Esqueça. Cada centavo que ele tinha, ele havia ganho com esforço. Pergunte ao meu sensei. Chega, estou indo embora. Capítulo 526. Kazuyama, para onde você vai? O que você acha? Para Kusagakure. Aqueles bastardos ousaram espalhar boatos sobre mim. Eles vão enfrentar o meu castigo. Após deixar Takigakure, Kazuyama Gecko não hesitou em fazer com que Shoumei começasse a fornecer chakra. Mesmo que a Terra das Cachoeiras não fosse longe da Terra da Grama, ele já estava acostumado a tratar Shoumei como uma fonte de energia portátil. Para viagens de longa distância, o poder de Shoumei era simplesmente mais conveniente. O lunático pervertido de Konoha está à solta. Então, como exatamente você planeja se vingar? O tom provocador de Shoumei imediatamente deixou Kazuyama de mau humor. Shoumei, isso já é demais. Se eu sou um lunático pervertido, então metade da culpa é sua. Não se esqueça, somos uma dupla. Eu sou um pervertido, sou um lunático. Você também não pode escapar disso. A partir de agora, você será conhecido como o irmão de um lunático e o irmão de um pervertido. O que as outras bestas com cauda pensarão de você? Se Shukaku algum dia ressuscitar e souber disso, ele vai morrer de rir de você. Não me importo. Não tenho medo. Afinal, isso é só uma conversa entre bestas com cauda. Isso fez Shoumei parar para pensar. Como ele poderia esquecer o quão descarado Kazuyama era? Depois de tantos anos juntos, ele sabia exatamente que tipo de pessoa Kazuyama era. O homem era a personificação de a falta de vergonha e invencível. Claro, ele estava irritado agora porque alguém havia espalhado boatos falsos sobre ele, mas se a notícia realmente se espalhasse, ele se acostumaria com isso em breve. Afinal, ele sabia o que tinha feito. Infelizmente, Kazuyama subestimou a determinação de Shoumei. Kazuyama, quem você está menosprezando? Aprendi com os melhores. Rosto? O que é isso? Não preciso dele.
Vamos lá, vamos ver quem consegue machucar mais quem. Eu não tenho medo. Além disso, quantas bestas com cauda existem? Incluindo eu, apenas 9. Estamos espalhados pelo mundo e mal nos encontramos uma vez a cada décadas. Por que eu deveria me importar? É verdade o que dizem. Você adquire os hábitos das pessoas com quem convive. Shoumei sabia muito bem que uma vez que você deixa o orgulho de lado, sua força em combate aumenta consideravelmente. O homem e o inseto trocaram olhares silenciosos por alguns instantes antes de caírem na gargalhada, apontando um para o outro. Ha ha ha. Bom irmão, você é um safado. Hehehe. Aprendi com você. Então, os dois soltaram uma risada compartilhada, totalmente suspeita. Muito bem, vamos terminar isso. Depois, quem quiser fofocar pode ficar à vontade. Exatamente. Mas Kazuyama, você precisa continuar trazendo minhas refeições. As coisas andam meio sem graça ultimamente. Com a situação mais calma, a maioria dos ninjas retornou às suas aldeias. O assentamento do clã Aburame estava ficando mais populoso, mas eles estavam criando menos insetos, o que significava que o suprimento de comida de Shoumei estava diminuindo. Relaxe, eu já descobri onde eles estão criando seus insetos. Assim que eu lidar com Kusagakure e Vagakure, vou preparar um banquete para você. Bom irmão. Verdadeiramente meu bom irmão. Ao chegarem a Kusagakure, Kazuyama percebeu que todo lugar parecia estar sob lei marcial. Usando o poder do deus voador do trovão, ele se teletransportou diretamente para sua aluna e a encontrou deitada em um galho de árvore em plena luz do dia, dormindo. Droga Yujito. Que diabos você está fazendo? Dormindo. Em plena luz do dia. Seu punho já estava descido, mas Yujito de repente abriu os olhos e desviou de uma maneira que nenhum ser humano normal conseguiria, como uma cobra tendo uma convulsão, se debatendo e se contorcendo de forma antinatural. Kazuyama congelou, não porque ela o tenha esquivado, mas porque sua postura era muito estranha. Ei! Seu sensei idiota, você não sabe que assustar alguém pode matá-lo? E você não sabe que os gatos dormem de 12 a 16 horas por dia? Passei a noite toda trabalhando. Qual o problema de dormir durante o dia? Kazuyama não tinha resposta para aquilo. Afinal, Yujito era o Jinchuriki do Duas Caudas, e o Duas Caudas era uma Nekomata, uma gata gigante. Seu taijutsu consistia em golpes com garras, seu ninjutsu girava em torno de ratos. Sim, gato perseguindo rato fazia sentido. Você tem razão, mas não durma tranquilo ainda. O que está acontecendo em Kusagakure? Por que o bloqueio? Ele quase se deixou distrair por ela, fazendo-a falar sobre se ela era ou não uma gata. A verdadeira preocupação era a aldeia. Ao ouvir o nome de Kusagakure, os olhos de Yujito brilharam de curiosidade. Eu sei. Ouvi dizer que perderam alguém, uma mulher. E aí, o que acha dessa coleta de informações? Kazuyama resistiu à vontade de esmagá-la contra o chão com tanta força que ninguém conseguisse desenterrá-la. A aldeia inteira estava em quarentena, qualquer um podia imaginar que algo tinha acontecido. E essa era a grande informação que ela tinha. Suspiro, ele não tinha quem culpar senão a si mesmo por ter lhe atribuído essa tarefa. Era como fritar feijão com um lampião a querosene e pedir para ter problemas. Tudo bem, volte a dormir. Você nem está curioso? Ah, esquece. Vou voltar para o meu cochilo. Ela lançou-lhe um olhar irritado antes de se afastar para encontrar um lugar melhor. Claramente este tinha uma aura ruim, já que seu sensei havia arruinado seu sonho. Ao vê-la partir, Kazuyama apenas balançou a cabeça. Problema demais. Então, toda essa comoção em Kusagakure é porque Tomotsuki desapareceu, é isso? Faz sentido. O membro do clã Uzumaki com uma rara habilidade despertada desaparecendo, não é de admirar que estejam em alerta. Isso significa que será mais difícil para mim causar problemas. Flutuando acima da aldeia, ele observava o confinamento abaixo. Um clarão de luz vermelha emanou de seu corpo, e a serpente vermelha Tajitsuimi estalou a língua. Vamos lá. A lei marcial não vai te deter. Com invisibilidade e capacidade de voar, nem mesmo as outras 4 grandes vilas ninja podem fazer nada contra você. Como um lugarzinho como Kusagakure conseguiria. Mas eu percebo que você está louco para entrar em ação. Kazuyama deu uma risadinha. Desde que se tornará pai, seu foco estava em sua esposa e filho. Fazia muito tempo que ele não fazia o que fazia de melhor. Kusagakure pode ser pequena, mas foi perfeita para retomar o ritmo. Que horror, esse sorriso é pura maldade. Quase sinto pena das pessoas lá embaixo. Vou descansar aqui. Se precisar de mim, é só dizer. Com um olhar de desdém, Tajitsuimi desapareceu de vista. Graças à ligação da técnica da serpente enrolada entre elas, não precisava permanecer visível. Shoumei, comece a refinar todos os tipos de pós. Entendi. Se eles pretendiam causar problemas, precisavam de suprimentos. E para Kazuyama, isso significava muita pólvora. Um item essencial para viagens. Capítulo 527. A propósito, Shoumei, se eu misturar seu pó de escama em outra coisa, ele perderá o efeito? Onde exatamente você está colocando isso? Se for fogo, meu pó de escama vai desaparecer instantaneamente. Esse é o inimigo natural dele. Shoumei falou irritada, mas logo percebeu Kazuyama sorrindo de um jeito que era muito astuto para ser inocente. Ei, Kazuyama, o que você está tramando? Esse sorriso está ficando cada vez mais suspeito. Kazuyama reprimiu o sorriso e, em seguida, tirou um pequeno frasco de remédio de suas vestes. Abriu e despejou um comprimido na palma da mão. Shoumei, eu peguei isso do meu sensei. O efeito é simples, apenas aumenta o fluxo de chakra. Basicamente, uma pílula de ração militar aprimorada. Meu sensei come isso como se fosse doce. Nenhum efeito colateral. Eu estava pensando, se você revestir com pó de escama, talvez transforme em algum tipo de veneno de ação lenta. Se não for veneno, então que seja algo que pelo menos cause diarreia. O que você acha? Confiável? Mas há uma condição. O efeito do pó da escama precisa ser retardado. Você consegue fazer isso? Ao ouvir essas palavras, Shoumei se animou. Agora isso era interessante. Com comprimidos na mão, será que Kazuyama estava planejando vender veneno em Kusagakure? Ah, isso pode ser divertido. Vou tentar. Vou comprimir o pó de escama e infundi-lo nas pílulas. Sem perder tempo, Shoumei condensou uma porção de pó altamente concentrado e o injetou nos comprimidos. O comprimido antes preto e sem qualquer sinal de alteração, começou a mudar de cor durante a infusão, passando de um preto intenso para um tom castanho quente.
Kazuyama olhou fixamente para aquilo, com os olhos arregalados. Aquilo era exatamente igual a uma bola de chocolate maltado de sua vida passada. Muito estranho. Kazuyama, eu compactei o pó e o envolvi em uma fina camada de chakra. Ele só será liberado quando a pílula estiver completamente dissolvida, e levará um tempo para o chakra se decompor. Isso lhe dará o atraso necessário. Eu diria que levará cerca de meio-dia para que o efeito comece a ser sentido. Mas se alguém morder a pílula ao meio, acabou. Mesmo com revestimento de chakra, o pó da escama será liberado imediatamente. O sorriso de Kazuyama tornou-se mais sombrio. Este era um item essencial de viagem, perfeito para causar problemas. Ótimo. É tudo o que preciso. Agora, técnica de transformação. Com uma nuvem de fumaça branca, a aparência de Kazuyama mudou completamente. Um manto amarelo, um chapéu de abas redondas, a imagem perfeita de um velho exorcista errante. Ele arrancou um galho de uma árvore próxima, transformou-o novamente e agora segurava uma alta faixa com os dizeres: exclusivo e de alta qualidade. Uma provinha e você vai querer duas. Funciona sempre, garantia de comércio honesto. XX, você está com uma aparência bem suspeita nesse traje. Típico de você, Kazuyama. E vamos lá. Kusagakuri, aí vou eu. Dessa vez, ele se aproximou de Kusagakuri pelo portão principal, mas antes que ele pudesse entrar, 2 guardas do portão se colocaram em seu caminho. Quem é você? Qual é o seu negócio na Vila da Grama? Os 2 ninjas da grama o examinaram com cautela da cabeça aos pés. Definitivamente havia algo estranho naquele forasteiro. Kusagakuri nunca recebia bem forasteiros, e um homem vestido daquela forma certamente levantaria suspeitas. Ah, eu sou um farmacêutico viajante. Já que por acaso estou passando pela Terra da Grama, pensei em dar uma passada na sua vila e divulgar meus remédios. Senhores, por favor, me deem passagem. O sorriso amável de Kazuyama fez com que os 2 guardas trocassem um olhar confuso. Eles já tinham ouvido falar de mercadores viajantes, mas de um farmacêutico viajante? Que tipo de ocupação estranha era essa? Um farmacêutico? Quer dizer, vendedor de remédios? Ridículo. Nunca ouvi falar de tal coisa. Kazuyama não se intimidou com a zombaria. Calmamente, ele enfiou a mão em suas vestes, colocando instantaneamente os 2 guardas em alerta máximo. Tendo em conta os recentes desaparecimentos, toda a aldeia estava em alerta máximo, e um movimento repentino como aquele poderia significar problemas. Mas em vez disso, Kazuyama simplesmente pegou um pequeno frasco e despejou 2 comprimidos na mão. Essas são criações minhas, ótimas para clarear a mente e fortalecer o corpo. E se você for um ninja, elas também vão potencializar o fluxo dos seus chakras, garantido ser melhor do que qualquer ração militar que você já tenha experimentado. E então, quer experimentar? Se alguma coisa der errado, você pode me encontrar. Na verdade, estou procurando um grande cliente para ficar com todo o meu estoque. Os guardas trocaram mais um olhar. O frasco tinha a palavra remédio escrita em letras grandes, e o leve aroma de ervas era inconfundível. Cheirava mesmo a comprimidos de verdade. Esse seu remédio, será que é mesmo tão bom assim? Parece apenas um comprimido. Será que realmente pode ter esses efeitos? A curiosidade de um dos guardas foi despertada. O cheiro era familiar. Ele o sentirá inúmeras vezes na enfermaria. E passei anos na estrada, misturando inúmeras ervas nessas pílulas. Não há problema nenhum. Se você não acredita em mim, por que não experimentar? Você se sentirá completamente revitalizado. Nesse momento, Kazuyama era a personificação do vigarista de lábia fácil. E disfarçado de velhinho bondoso, era difícil suspeitar dele. O guarda examinou a pílula, avaliou a confiança de Kazuyama e finalmente pegou uma na mão. É só engolir? Sim, inteiro. Não mastigue. Precisa dissolver lentamente se você morder, os efeitos serão muito fortes e causarão reações desagradáveis. Após ouvir a explicação, o guarda assentiu com a cabeça, conferiu novamente com seu companheiro, e então lhe fez um sinal rápido. Sem engolir o comprimido, ele girou nos calcanhares e correu para a aldeia. O que foi isso? Ele simplesmente pegou meu comprimido e saiu correndo? Kazuyama piscou. Ele havia apresentado toda a apresentação perfeitamente, então por que o homem não estava aceitando? Algo estava errado. Não era assim que o roteiro deveria ter acontecido. Relaxe. A farmácia fica aqui perto. Ele foi fazer o exame. Se estiver dizendo a verdade, tudo bem. Mas se não estiver, o guarda restante cruzou os braços com os olhos frios. Velho, talvez você não saia vivo da Terra da Grama. Kazuyama, bom. Muito bom. Capítulo 528. Kazuyama estava parado no portão com o ninja da grama vigiando ao seu lado. A cena atraiu muitos olhares curiosos, principalmente de aldeões que passavam por ali. Muito bem, você realmente me deixou aqui parado assim. Shoumei, aumente a dose. Comprima o pó de escama em cada comprimido em mais 10%. Diarreia, vômito, exaustão, maximize todos os efeitos negativos que puder. Shoumei deu uma risada sombria. Ele estava esperando por isso e imediatamente começou a trabalhar. Para os observadores, Kazuyama estava apenas mexendo em um frasco de remédio. Mas para o homem e o inseto, eles estavam misturando veneno bem na frente de suas futuras vítimas. Era um tipo raro de emoção, e o humor de Kazuyama já estava melhorando. Pouco tempo depois, o ninja que havia tomado a pílula retornou, parecendo surpreso claramente. O que quer que o farmacêutico da aldeia lhe tivesse dito superar as suas expectativas. Como foi? Ótimo produto. O dono da farmácia disse que está repleto de todos os tipos de ervas, definitivamente um remédio de qualidade. Essa breve troca de palavras foi suficiente para fazer o outro ninja, aquele que havia zombado de Kazuyama antes, olhar em choque. Ele rapidamente olhou para o velho que ainda brincava com seus comprimidos. O desprezo em seus olhos havia desaparecido, substituído completamente por incredulidade. Esse velho rabugento era mesmo farmacêutico? E conseguia fazer remédios tão bons assim? O dono disse quanto custa? Não, mas a julgar pela reação dele, não é barato. Dito isso, os 2 guardas avançaram novamente. Senhor, o senhor pode entrar na aldeia agora, mas por quanto está vendendo esses comprimidos? Poderia nos vender algumas primeiro? Eles não podiam adiar agora. Os estoques como esses eram claramente limitados. Se não comprassem enquanto podiam, se arrependeriam depois. Kazuyama retirou o frasco de remédio, na verdade, apenas para esconder o fato de que ele e Shoumei já haviam terminado de adulterar todo o lote. Com as enormes reservas de chakra de Shoumei, comprimi-las em pó de escama e infundir as pílulas era brincadeira de criança. E então, a avaliação está concluída? Eu não disse que não estava mentindo? Os sorrisos irônicos de antes desapareceram, substituídos por risinhos constrangidos. Eles não ousaram responder de novo. Kazuyama bufou. 100.000 ryu por comprimido. Fortalece o corpo, aumenta o chakra. Esse é o preço.
Quando acabar o estoque, eu desapareço. Preciso voltar a pesquisar mais remédios. Se eu não estivesse com falta de dinheiro, nem estaria vendendo. Olhem para mim, 90 anos e ainda em melhor forma do que vocês dois. Ele se esticou e se contorceu para dar ênfase, e os dois porteiros não puderam deixar de encará-lo. Eles pensaram, esse velho não está blefando. Ele está pulando no mesmo lugar sem suar. E olhem só esses músculos do braço. Que monstro. Senhor, o senhor é modesto demais. Irmão, vou buscar o dinheiro. Pago o seu também, você me paga depois. Aquele que havia zombado dele mais cedo saiu correndo em direção à casa. Nenhum deles carregava tanto dinheiro em missões, então ele teve que ir buscar. O que tenho que esperar de novo? Kazuyama fez uma careta para causar impacto. Por dentro estava radiante. Ter esses dois como seus primeiros clientes, diante de metade da vila, era a propaganda gratuita perfeita. Não vai demorar muito, senhor. Veja, ele já voltou. Nós ninjas somos rápidos, haha. O guarda que retornava apressou-se a aproximar-se, entregando-lhe 200.000 ryu. Senhor, 2 comprimidos, tomaremos apenas 2 por enquanto. Por mais cautelosos que fossem, eles entendiam que os medicamentos não deveriam ser usados em excesso. Se funcionasse, eles sempre poderiam voltar para tomar mais. Só 2? O que Kusagakure é tão pobre assim? Achei que vocês levariam uns 10 ou mais. Certo, aqui está. Lembre-se, engula inteiro, não mastigue. Se algo acontecer, a responsabilidade não é minha. Kazuyama pegou 2 comprimidos do frasco e entregou-os aos guardas. Eles os engoliram imediatamente, aguardando o efeito. Kazuyama, esse remédio realmente não vai ser um problema, né? Claro que não. Foi o Orochimaru que fez. Você não ouviu o farmacêutico dizer que está tudo bem? Relaxa. Kazuyama tinha plena confiança no trabalho de Orochimaru. Ele próprio havia roubado muitos desses comprimidos e todos tinham sido eficazes. Era por isso que ele podia recomendar Orochimaru ao daimyo da Terra das Cachoeiras sem qualquer preocupação. Em instantes, os 2 guardas exibiam sorrisos satisfeitos. Nada mal, nada mal. Não tem um gosto ótimo, mas remédio bom sempre tem um gosto amargo. Depois que engoli, pude sentir meu chakra começando a fluir, haha. Por favor, senhor, entre. Os guardas, agradecidos, conduziram-no até a aldeia, sem saber do desastre que estavam a atrair. Onde fica a parte mais movimentada da sua vila? Ou onde se reúne a maioria dos ninjas? Para pessoas comuns, este remédio apenas fortalece o corpo. Mas para ninjas, bem, vocês mesmos já sentiram. É uma sensação boa, não é? Kazuyama acariciou a barba com ares de mestre. Os guardas assentiram ansiosamente e indicaram um caminho. Siga direto para o norte. É lá que os ninjas moram, tem muita gente por lá. Senhor, que seu negócio prospere. Voltarei mais tarde para comprar mais. Eles não podiam abandonar seus postos e não tinham muito dinheiro sobrando, mas pelo menos cada um havia comprado um comprimido, o suficiente por enquanto. Certo, da próxima vez te dou um desconto de 20%. E para os amigos que estão assistindo, se alguém quiser comprar remédio, eu agradeceria um guia. Ao entrar em Kusagakure, Kazuyama sorriu. Antes, muitos moradores tinham visto os guardas do portão tomarem seu remédio, então agora vários se aglomeravam para lhe mostrar o caminho. Lá dentro, Kazuyama ria, ele nem precisava anunciar. Não demorou muito para que a notícia de um velho vendendo um remédio poderoso se espalhasse por todas as ruas e vielas, com muitos jurando ter visto os efeitos pessoalmente. Quando ele chegou ao Distrito Norte, uma multidão já estava reunida, ansiosa para ver com os próprios olhos. Uau, Kazuyama, quanta gente! Como é que eu nunca tinha reparado em tantos antes? Showman encarava um mar de rostos perplexo. E para falar a verdade, até Kazuyama estava se perguntando, de onde todos eles tinham vindo? Capítulo 529. Não era de admirar que Kazuyama e Showmei estivessem surpresos quando estiveram em Kusagakure antes, não havia nem de perto tanta gente. Tem algo estranho. Será que essas pessoas simplesmente não estavam na vila antes? Mas tantas pessoas partirem de uma só vez? Isso é impossível. Embora chocado, Kazuyama guardou suas dúvidas para si ao chegar à parte norte da vila. Ele escolheu um cruzamento que parecia promissor e parou lentamente. Após um momento de reflexão, ele se preparou para começar. Pessoal, parece que vocês já sabem quem eu sou, o Yakushi Errante, então serei breve. Tenho aqui um remédio que fortalece o corpo e melhora o fluxo dos chakras. Um comprimido custa 100.000 ryu, preço fixo, sem negociação. Se precisar, venha e compre. Dito isso, Kazuyama deu um passo para o lado e esperou que seus clientes se aproximassem. Embora houvesse muitos espectadores, ninguém se manifestou imediatamente. Muitos simplesmente tinham vindo para observar a confusão depois de ouvirem os rumores. Depois de um tempo, apenas um ninja se apresentou lentamente. Ele tinha visto o ninja guardião tomar uma das pílulas mais cedo e como ele próprio era do tipo sensorial, sabia que o fluxo de chakra que sentiu no homem depois não era truque. Ele teve que se esforçar um pouco, mas ia tentar. Afinal, quem prova as uvas primeiro tem a mordida mais doce. Me dê um. Serão 100.000 ryu. Kazuyama deu um sorriso discreto por dentro. Não conseguiu resistir, não é? Foi assim que o mercado começou. Muito bem, rapaz, mas eu gostaria que você tomasse isso aqui mesmo. Tem tanta gente observando. Você deveria dar o exemplo. Meu remédio é de verdade. Mas lembre-se, engula inteiro, não mastigue. Se algo acontecer, eu não me responsabilizarei. Claro, como o Yakushi eu poderia lhe oferecer um jantar, mas o preço talvez não lhe agrade. O ninja engoliu em seco. O sorriso do velho era francamente malicioso, mas ele tomou o comprimido e o engoliu sem hesitar. Estava curioso demais para esperar. A atenção da multidão se voltou para ele. Fechando os olhos, ele se concentrou em seu interior. E imediatamente, seus olhos se arregalaram por trás das pálpebras fechadas. Seu corpo estava absorvendo os efeitos do remédio, e seu chakra realmente estava fluindo com mais suavidade, até mesmo se fortalecendo. Uma pílula dessas por 100.000 ryu. Vale a pena. Velho, me dê mais 5. Posso levar todas de uma vez? Peguei ele. Kazuyama balançou a cabeça com fingido arrependimento. Não é que eu não queira vender para você, mas cada comprimido leva um dia inteiro para ser digerido. Se você engolir 5, vai destruir seu corpo. Remédio é 3 partes veneno, não tome de forma imprudente.
O rosto do ninja se fechou. Ele queria muito mais daquela coisa boa. Então ele teve uma ideia. Se levava um dia para digerir um, por que não comprar 5 e comê-los aos poucos? Sem problema. Um hoje, um amanhã, 5 em 5 dias. Tudo bem, né? Aqui está em 500 mil rio. Me dê 5. As pessoas ao seu redor ficaram atonitas, especialmente o ninja da grama, que o reconheceu como membro da divisão sensorial. Um homem que conseguia sentir o chakra por si só ficou tão entusiasmado depois de tomar a pílula. Devia ser algo bom. Os ninjas que aguardavam provas não puderam mais se conter. Velho, aqui estão 500 mil, eu também quero 5. 3 por 300 mil. Vou levar só uma, 100 mil. A cena rapidamente se tornou caótica, e o sorriso de Kazuyama se alargou. Era exatamente isso que ele queria. Mas seu estoque era limitado. Se todos comprassem 10 ou mais, ele não conseguiria presentear tantas pessoas quanto gostaria. Pessoal, não é que eu não queira vender, mas a quantidade é limitada. E os efeitos duram bastante tempo. Então, no máximo 2 por pessoa. Assim, mais pessoas têm a chance. Certo. Se ele não limitasse as vendas, seu estoque poderia acabar antes que ele conseguisse arruinar pessoas o suficiente. Ninguém pareceu desapontado. Pelo contrário, começaram a recrutar outros para comprar em seu nome. Os civis da aldeia eram a primeira opção. Para eles, o remédio apenas fortalecia o corpo, mas para os ninjas, aumentava o fluxo de chakra, um benefício enorme. Vendo a cena ainda em desordem, Kazuyama se pronunciou novamente. Além disso, por favor, não fiquem se aglomerando ao meu redor. Vamos formar uma fila, certo? Assim anda mais rápido. Os ninjas que tentavam abrir caminho à força logo perceberam e começaram a formar uma fila. Em pouco tempo, uma fila que se estendia até onde a vista alcançava se formou diante dele. A venda havia começado oficialmente. Kazuyama, você está indo muito bem, venda bastante. Hahaha, aqueles 2 comprimidos que aquele cara tomou vão fazê-lo vomitar por uma semana. Ahaha, ele está acabado. Eu consigo sentir. Esse pó de escama é um emético. Antes que Kazuyama pudesse dizer uma palavra, Shoumei já estava se desmanchando em risos, observando comprimido após comprimido sendo levado embora. Cada um deles estava impregnado com seu pó de escama, cada um com seu próprio efeito nocivo. Que espalhem boatos sobre mim, bem feito para eles. Ainda me restam centenas, o suficiente para arruiná-los a todos. Kazuyama sentiu uma onda de satisfação ao ver mais pessoas entrando na fila. A vingança era mais doce quando se pegava o dinheiro delas e as deixava em desgraça. Matar o corpo não era nada, isso era matar o coração. Então, de repente, ai, minha cabeça está me matando. Este remédio está envenenado. O ninja que acabará de engolir uma pílula desabou a poucos passos de distância, agarrando a cabeça e se encolhendo como um camarão. A repentina manifestação chocou a todos. Aqueles que haviam tomado os comprimidos empalideceram, e os que não haviam tomado recuaram às pressas, encarando Kazuyama com suspeita. Velho, o que está acontecendo? Por que isso aconteceu depois de eu ter tomado? Kazuyama estava igualmente perplexo. Impossível. O pó da escama foi projetado para ativar somente após a pílula se dissolver completamente. Como poderia fazer efeito tão rápido? Os demais que haviam tomado os comprimidos se examinaram e não encontraram nada de errado. Assim, os 3 lados, Kazuyama, os que tomavam os comprimidos e os observadores cautelosos, permaneceram imóveis, observando-se mutuamente em tenso silêncio. Capítulo 530. Kazuyama reprimiu a surpresa, pensando rapidamente. Ele parou de vender remédios e caminhou em direção ao ninja, que já se contorcia de dor e espumava pela boca. As pessoas próximas imediatamente bloquearam seu caminho. O que você pensa que está fazendo? Como você ousa vender remédios falsificados em Kusagakure? Acho que você já viveu o suficiente, velho. Ei, alguém chame a polícia. Prendam ele. Os gritos e palavrões da multidão faziam a cabeça de Kazuyama latejar. Ele se apressou em explicar. Sou médico. Deixe-me passar. Ele tomou meu remédio, então é claro que preciso dar uma olhada. Talvez eu possa ajudá-lo. Vamos, me deixem passar logo. A impossibilidade de agir fez Kazuyama ferver de raiva. Se não fosse pela situação, ele teria jogado todos eles no mar para se afogarem. Ele tinha certeza de que aqueles marinheiros de água doce de Kusagakure não sabiam nadar. Não importava o que ele dissesse, eles não o deixavam passar. Deixe-o ir ver. Nós tomamos os comprimidos e nada aconteceu. Por que só esse azarado? Talvez esse idiota tenha comido alguma outra coisa além do comprimido. Deixe o velho dar uma olhada. Senão, eu não me sentirei à vontade depois de tirar a foto. Em pouco tempo, os outros que haviam tomado o remédio também se manifestaram desta vez do lado dele. Afinal, todos tinham engolido o mesmo comprimido. Se algo estava errado, queriam que fosse resolvido imediatamente e queriam uma resposta clara. Enquanto os 2 lados discutiam, Kazuyama encontrou uma brecha e se esgueirou por ela. Ele suprimiu completamente seu chakra para que ninguém pudesse senti-lo, e quando reagiram, ele já estava ajoelhado ao lado do camarão gigante no chão. Ei, o que você pensa que está fazendo? Velho, não se mexa. Se ele morrer, a culpa será toda sua. Todos os olhares se voltaram para Kazuyama e o ninja caído. Chega! Silêncio! Vou examiná-lo. Kazuyama gritou por cima do ombro, sua voz estrondosa tão alto que assustou a todos. Por um breve instante, um pensamento passou pela cabeça deles. A voz desse velho é algo fora do comum. Não é à toa que ele é um Yakushi. Seu corpo ainda está em ótima forma. Shoumei, verifique se o pó de escama se espalhou pelo corpo dele. Kazuyama já havia adivinhado a causa. Aquele idiota devia ter mastigado o comprimido em vez de engoli-lo inteiro. Isso teria liberado o pó de escama em alta concentração de uma só vez, envenenando-o instantaneamente. A julgar pelos seus sintomas, os efeitos foram tontura e espuma na boca. Eu verifiquei. O corpo dele está completamente saturado com pó de escama, da cabeça aos pés. Esse idiota mereceu. Se tivesse se dissolvido lentamente, ele não estaria nesse estado. Hahaha, mas meu pó para escamas funciona maravilhosamente bem. Olha só para ele, está encolhido como um camarão. Com a confirmação de Shoumei, Kazuyama suspirou, sentindo-se completamente exausto. Sempre havia algum idiota criando trabalho extra para ele. Shoumei, trate-o, dissolva o pó em seu organismo.
Fácil para você dizer. Como é que eu vou esconder o chakra? Simples. Vou abri-lo e deixar sair um pouco de sangue. Enquanto estiver escorrendo, você insere apenas uma pequena quantidade de chakra. Certo, a decisão é sua. Kazuyama respirou fundo e, em seguida, lançou um olhar duro e decepcionado para o ninja caído. Veja isto. É o que acontece quando se ignoram as instruções médicas. Eu disse para não mastigar o comprimido. A potência é muito forte para o seu corpo suportar. Você não quis ouvir. Simplesmente não quis ouvir. O remédio foi direto para o seu cérebro. É claro que você está tonto e espumando pela boca. Por sorte, estou aqui. Ainda há uma chance. Você aí me empresta sua lâmina. Estava com tanta pressa que esqueci a minha. Ao ouvir a bronca de Kazuyama, a multidão finalmente entendeu. Ele não tinha engolido o comprimido. Ele o tinha mordido. Audacioso, mas estúpido. Todos sabiam que se devia seguir as instruções do médico ao tomar remédios. Este foi o resultado. Foi um aviso para os demais, especialmente para aqueles que ainda planejavam comprar. Ah, aqui está. Mas velho, para que precisa de uma espada? Sacando a katana, Kazuyama voltou-se para seu paciente, e seu próximo movimento deixou todos atonitos. Ele desembainhou a lâmina e desferiu um golpe direto na parte interna da coxa do homem. Sovosh. A katana estava afiada e o sangue jorrou em um fluxo quente. A repentina inundação de vermelho fez vários espectadores estremecerem. Ei, velho, você está matando ele. Ele está perdendo muito. Ele vai morrer. Kazuyama os ignorou. Shoumei já estava usando o chakra para quebrar o pó de escama no sistema do homem. A atenção de todos estava fixa no sangue, então ninguém percebeu a leve ondulação de chakra ao redor de Kazuyama. Em instantes o chão ficou manchado de vermelho escuro, mas à medida que Shoumei agia, o veneno desapareceu. Kazuyama tirou um pequeno frasco de suas vestes, cheio de pó hemostático, e despejou sobre a ferida. Shoumei, anestesia a coxa dele com pó de escama enquanto eu estanco o sangramento. Ele não vai morrer aqui. Este camarão é meu cartão de visitas de ouro. O pó de escama de Shoumei se espalhou novamente, desta vez apenas para anestesia local. O sangramento parou rapidamente sob o efeito do pó e da pressão. Kazuyama então deu um tapa forte no rosto do homem. Levante-se. Seu idiota, ignorando as ordens do médico. Você acabou de me fazer perder um frasco inteiro de pó hemostático. Pague. Sua velocidade deixou a multidão atonita. Cortar, sangrar, medicar. Pronto. O ninja acordou com um gemido. Seu rosto estava pálido, ainda havia espuma nos cantos da boca, mas ele estava vivo. Ah, dói. Meu rosto dói, hein? Por que não consigo sentir minha perna? No instante em que percebeu, o medo brilhou em seus olhos. Sangramento arterial sem anestesia. Você teria gritado até ficar rouca. Ainda bem que eu anestesiei. Idiota. Eu te disse para não mastigar, mas você simplesmente não me ouviu, não é? Capítulo 531. O camarão gigante recém-desperto foi imediatamente atingido por um raio disparado por Kazuyama, que ficou coçando a cabeça com um sorriso envergonhado. Desculpe, velho. Achei que engolir tudo demoraria muito. Mastigar facilita a absorção, não é? Não esperava que o remédio fosse tão forte. Ao ouvir isso, as pessoas ao redor não conseguiram conter um sorriso irônico. Bem feito para ele por ignorar as instruções do médico. Ainda assim, ele havia dado um exemplo perfeito para todos os outros. Aquele remédio não era algo que se pudesse tomar de qualquer jeito. Se o vendedor mandasse engolir o comprimido inteiro, então você engolia inteiro. Sem esperteza. O que os chocou ainda mais, porém, foi o método de tratamento de Kazuyama. Sangria. E aquele pó hemostático que ele usava depois funcionava maravilhosamente bem. Num instante, a opinião de todos sobre Kazuyama melhorou muito. Um verdadeiro médico veterano, pensaram. Não era de admirar que ele conseguisse criar pílulas tão milagrosas, suas habilidades médicas eram realmente impressionantes. Velho, continue vendendo o remédio. Aquele idiota pode se recuperar sozinho. Sim, continue, já está quase na minha vez. Após a pequena confusão inicial, aqueles que ainda não haviam comprado começaram a pedir que ele continuasse. Kazuyama, é claro, aceitou de bom grado. Ele retomou as vendas e após o incidente do camarão gigante, todos ficaram completamente convencidos de suas habilidades. O restante das vendas transcorreu com mais tranquilidade do que nunca. Em pouco mais de meia hora, as últimas centenas de comprimidos haviam desaparecido. Esgotado. Não sobrou nenhum. Mesmo assim, a fila ainda estava longa, e alguns dos figurões de Kusagakure até apareceram. Kazuyama acenou para eles, dispensando-os com um gesto de mão para indicar que seu produto estava em falta. Isso fez com que os olhos dos clientes restantes se arregalassem em descrença. Velho, não brinque com isso. Eu tenho o dinheiro bem aqui. Podemos negociar. Sim. Abandonei minha missão e corri para cá só para comprar, deve ter sobrado alguma coisa. Um coro de incredulidade, irritação e reclamações irrompeu. Kazuyama apenas balançou a cabeça, reprimindo o sorriso que insistia em aparecer em seus lábios e assumindo uma expressão de arrependimento. Não, sério, todos os comprimidos que eu trouxe já acabaram. Vocês jovens até compraram um remédio hemostático que eu tinha comigo. E isso era verdade, muitos tinham visto a eficácia do seu pó hemostático durante tratamentos anteriores e decidiram que também queriam um pouco. Kazuyama naturalmente não recusou. Pó hemostático combinado com pó para escamas? Uma combinação ainda melhor. Então ele vendeu todos os frascos que tinha. Venderam como água 500 mil garrafas, e com poucas unidades em estoque, esgotaram num instante. Quando o clima começou a ficar cada vez mais tenso, um homem alto saiu da multidão e caminhou diretamente em direção a Kazuyama. No instante em que ele apareceu, o barulho cessou. Meu velho senhor, eu sou Muyu, Jounin de Kusagakure. Ouvi dizer que seu remédio é extraordinário e vim comprar um pouco para mim. Não sei se ainda tem algum, mas estou disposto a pagar o dobro do preço. Muyu. Kazuyama olhou demoradamente para o homem. O nome começando com U em Kusagakure geralmente não era associado a gente pequena. A julgar pela forma como os outros ninjas o trataram. Esse cara devia ser do castelo Ozuki. Isso sim era interessante. Jounin Muyu, não é que eu não vá vender para você, é que realmente não me resta nada. Entendo. Nesse caso não vou incomodá-lo mais. Como não havia mais comprimidos, Muyu não insistiu no assunto. Ele só tinha vindo porque seus subordinados elogiaram o remédio, e ele queria experimentá-lo pessoalmente. Mas assim que ele se virou para ir embora, Kazuyama de repente agarrou seu braço. O que é isso? A expressão de Muyu se fechou, mas ele ainda assim perguntou. Kazuyama esboçou um sorriso fraco e calmo. Não precisa ter pressa, Jounin. Tenho um profundo conhecimento de ervas medicinais. E eu sinto um cheiro incomum em você. Diga-me, poderia ser a erva chamada Ozuki? Ao ouvir essas palavras, os olhos de Muyu se estreitaram
ligeiramente, e os ninjas ao redor se enrijeceram. O nome Ozuki era um tabu em Kusagakure e não, para os ninjas em geral, era um tabu. Você conhece Ozuki? Onde você aprendeu isso? O tom de voz de Muyu era calmo, mas o chakra já circulava por seu corpo. E não precisa se alarmar, senhor. Como médico faço questão de conhecer todas as ervas. Ozuki é um tipo de baga, inofensiva em sua forma normal, mas a variante branca paralisa o corpo se ingerida. É um narcótico, descrito em detalhes nos textos médicos transmitidos na minha família, sua aparência, seu cheiro, tudo. E o cheiro de Ozuki é forte em você, Jounin. Por isso fiquei curioso. Ozuki só crescia no castelo Ozuki, em nenhum outro lugar. O local podia estar envolto em mistério, mas para ninjas de alta patente, não era exatamente um segredo. Era uma prisão, nada mais. Muyu ouviu, acenou levemente com a cabeça e se afastou sem dizer mais nada. Ele não percebeu que naquele momento, uma pequena linha escrita "Seu pai está aqui" se movia silenciosamente por seu corpo. Kazuyama nunca agiu sem um propósito. Agarrar Muyu foi simplesmente uma maneira de colocar uma marca de teletransporte nele. Agora, ele poderia usar o deus voador do trovão para alcançá-lo a qualquer momento, e com a marca no local, poderia rastrear sua localização sempre que quisesse. Castelo de Ozuki, que lugar interessante. Kazuyama com certeza faria uma visita. Sem o remédio, ele não tinha intenção de permanecer em Kusagakure. Sob os olhares relutantes dos ninjas, demonstrou que significava ser vigoroso na velhice, caminhando com a passada de um dragão e o passo de um tigre. Na verdade, ele estava apenas tentando escapar rapidamente. Assim que se afastou da vila, Kazuyama não conseguiu mais se conter. Num piscar de olhos, ele desapareceu usando o deus voador do trovão e caiu na gargalhada. Ha 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 ha. Shoumei, como você acha que Kusagakure estará depois de hoje? O que pensar? Choro por toda parte. Eu diria que quem tomou esses comprimidos não conseguirá se mover direito por pelo menos 10 dias, talvez meio mês. Os dois velhos malandros riram juntos. Não porque não conseguissem se conter, mas porque era realmente muito engraçado. Centenas de ninjas compraram aquelas pílulas. Se todos eles fossem colocados em licença forçada, como Kusagakure conseguiria aceitar missões? O pensamento fez o sorriso de Kazuyama se alargar ainda mais. Sem aviso, ele apareceu diante de Yujito, agarrou-a antes que ela pudesse reagir e começou a dar-lhe instruções. Capítulo 532. Ei, seu maldito sensei. Dá para parar de aparecer do nada toda hora? Você vai me matar de susto. Yujito ainda estava empoleirada no tronco de uma árvore, mas desta vez não estava cochilando. Ela estava saboreando alegremente um dorayaki. Ela tinha acabado de levar o lanche à boca quando Kazuyama Gecko apareceu de repente, fazendo-a pular. Se não tivesse sido rápida, seu lanche teria caído no chão. Chega, pare de comer. Você só dorme e come. Não sabe fazer mais nada? Kazuyama repreendeu sem piedade, sem sequer olhar para sua expressão irritada antes de começar a dar ordens. Yujito, Kusagakure está prestes a sofrer mudanças. Amanhã, reúna seu povo e estabeleça-se lá. Imagino que seja possível ganhar muito dinheiro nesse período. Assim que tiver os fundos, você pode começar a realizar missões de inteligência. Yujito assentiu com a cabeça enquanto mastigava, mas algo parecia estranho. Mudanças em Kusagakure? Um olhar para o sorriso misterioso de seu professor foi suficiente para lhe dizer o suficiente. Ele obviamente havia causado problemas por lá. Sensei, o que você fez em Kusagakure? Você não envenenou a aldeia inteira, não é? Esse era o discípulo de Kazuyama sem dúvida direto ao ponto. Mas ela estava sendo muito direta. Envenená-los? Ha, que coisa mais baixa. O jeito certo era pegar o dinheiro deles e depois obrigá-los a tomar um remédio. Ha ha ha, esse é meu aluno. Eles ousaram espalhar boatos sobre mim, me chamando de algum lunático guerreiro de Konoha. Se eu não acabar com eles, serei eu mesmo? Então fui a Kusagakure, vendi um lote de remédios, ganhei uma boa grana e deixei um presente de despedida para eles. Aquelas centenas de ninjas não poderão trabalhar por meio mês, lembrem-se das minhas palavras. E mesmo depois disso, eles estarão mais fracos do que antes. No momento, eles estão com falta de mão de obra. Está aí a oportunidade perfeita para você e sua equipe. Vai, meu amado discípulo Yujito. Coloca Kusagakure na palma da tua mão. Com isso, Kazuyama desapareceu num lampejo do deus voador do trovão. Yujito terminou o dorayaki e piscou levemente surpresa. Ela não esperava que seu palpite casual estivesse certo. X. Sensei, só você mesmo para fazer algo tão desumano. Mas, é realmente uma oportunidade. Ah, coitado de mim. Acho melhor ir trabalhar. Após deixar Kusagakure, Kazuyama seguiu direto para a fronteira, saindo do país da grama e rumando para o oeste, em direção ao país da terra. A disseminação de boatos não podia ser atribuída apenas a Kusagakure. Havia também aquela maldita Ivagakure. Nenhum deles escaparia. Dessa vez, porém, ele não estava com pressa. Parou em uma cidade de tamanho razoável, fingindo descansar enquanto na verdade esperava que a situação em Kusagakure explodisse. Um dia depois, Kusagakure. Ai, o que está acontecendo? Por que estou tão tonto e espumando pela boca? O ninja acordou com a cabeça girando tão forte que parecia que ia voar pelos ares, seu cérebro sendo sacudido como um moinho de vento. Ele cambaleou e caiu no chão. Mas não parou por aí. A tontura atingiu o pico e ele começou a vomitar, expelindo saliva espumosa em ondas sucessivas. Ele não foi o único. Dois ninjas caminhavam pela rua a caminho de uma missão, um desmaiou instantaneamente, o outro agarrou o estômago e correu para o banheiro. Ele não conseguiu chegar lá. Em pouco tempo, toda a aldeia estava repleta de gritos e pedidos frenéticos de socorro. O hospital estava lotado, todos os leitos ocupados. Havia pacientes em todos os cantos, os sintomas se alastrando como um festival de demônios, convulsões, paralisia, diarreia interminável, vertigem, espuma na boca. Os médicos juraram que nunca tinham visto nada parecido. Centenas de pacientes de uma só vez, sem causa aparente, era algo extremamente bizarro. Lord Muyu, o hospital está lotado. Os sintomas são variados. O relatório veio de um ninja de Kusagakure para ninguém menos que o Jounin Muyu. Sua expressão escureceu. Ele havia retornado do castelo Ozuki apenas para descansar, jamais imaginando que se depararia com esse caos. Centenas de ninjas adoeceram ao mesmo tempo, todos com sintomas completamente diferentes. Espere. Como um Jounin de alta patente de Kusagakure, Muyu vislumbrou uma possibilidade. Sem dizer mais nada, caminhou em direção ao hospital. Um único olhar para o saguão lotado foi suficiente para que seu rosto empalidecesse completamente. Droga, eu sabia. Lord Muyu?
Tratem-nos primeiro. Centenas de ninjas de uma vez vão paralisar a vila. Recolham todos os ninjas disponíveis para estabilizar a situação. E mandei uma equipe para encontrar aquele maldito vendedor de remédios. Vendedor de remédios? Os rostos na sala mostravam choque coletivo. Aquele velho de ontem? Meu Deus, será que ele realmente envenenou a aldeia inteira, e ainda por cima com efeito retardado? Aquelas pílulas não deveriam fazer bem para o corpo? Enquanto isso, em Kusagakure, o caos reinava, e Kazuyama relaxava em uma fonte termal, admirando suas recompensas recém-creditadas. Jin, detectado. O anfitrião vendeu 1071 pílulas de pó de escama para 535 ninjas em Kusagakure, faturando mais de 100 milhões de ryu. Ao mesmo tempo que lucrava com o inimigo, você também desferiu um golpe cruel, dizimando suas tropas e enfraquecendo severamente sua força geral. Um verdadeiro golpe no corpo e no espírito. Recompensa especial. 3 garrafas de água do herói, sem efeitos colaterais. Água de herói? Os olhos de Kazuyama brilharam. A água sagrada de Takigakure, produzida uma vez a cada 100 anos pela árvore gigante da vila. Bebê-la multiplicaria o chakra de um ninja dezenas de vezes, ao custo de encurtar drasticamente sua vida. Normalmente, é um ótimo reforço de energia a curto prazo, mas é muito perigoso para ser usado livremente. Mas essas garrafas? Sem efeitos colaterais. Isso sim era uma preciosidade. Mesmo assim, a recompensa não foi um pouco pequena? Afinal, ele havia enviado centenas de ninjas de Kusagakure para o hospital. Jin, o sistema registrou os pensamentos do anfitrião. Embora relutante, precisa admitir, desta vez você teve um desempenho excepcional. Jin, recompensa adicional, velocidade mais 7. Detectado, a velocidade do anfitrião atingiu 100. Ativando atributo. Capítulo 533. Atributo ativado, leve como uma andorinha. Este atributo permite ao anfitrião reduzir o peso e aumentar ainda mais a velocidade. Kazuyama Geko abriu silenciosamente a lista de atributos que não consultava há muito tempo. Nome, Kazuyama Geko. Identidade, Jinchuriki dos 7 caudas, Jounin de Konoha, chefe do clã Geko. Características, vitalidade vigorosa, resistência aprimorada, resistência a genjutsu, imune a todos os genjutsus abaixo do nível B. Ikekei Genkai, liberação transparente, liberação de cristal. O proficiência em ninjutsu, liberação de fogo, liberação de água, liberação de vento, liberação de terra, técnica de invocação, Fuinjutsu, arte ninja serpente, Taijutsu, Kinjutsu, Senjutsu da caverna Ryushi, único, besta com cauda, Shoumei de 7 caudas, afinidade 100%, progresso da transformação em besta com cauda, 100% Bijudama dominada, habilidades passivas, habilidade portátil, bomba comprimida, raio da Bijudama, sincronização da besta com cauda, consumo de chakra reduzido, atributos básicos, força 83, velocidade 100, chakra 100, constituição 100, Taijutsu 78, Genjutsu 86, selos de mão 84, atributos ativados, recuperação de chakra, cura-in, destruição de feridas, passivo, leve como uma andorinha, resistência de 6 caminhos 30%, amplificação de ninjutsu, 50%, aprimoramento de poder e transformação da natureza. Desde o nascimento do filho, a frequência com que ele causava problemas diminuiu, deixando suas estatísticas estagnadas. Tique, não consigo ficar parado. Com esse pensamento, Kazuyama ergueu abruptamente a cabeça, os olhos ardendo de energia. Para Shoumei, porém, aquele olhar significava apenas uma coisa. Oh, esse pirralho está prestes a causar problemas de novo. Kazuyama, estamos na Terra agora. Que tipo de problema você está planejando desta vez? Dê-me uma dica? Shoumei estava extremamente curioso. Kazuyama tinha vindo a Kusagakure e Iwagakure especificamente para causar tumulto e se vingar. Kusagakure já estava um caos por causa de alguns comprimidos, então que tipo de presente ele estava preparando para Iva? Shoumei, você precisa entender, existem inúmeras maneiras de causar problemas, mas o mais simples é o veneno, hehehe. O sorriso malicioso de Kazuyama só fez com que Shoumei ficasse ainda mais curiosa. Vamos lá, me conte logo, satisfaça minha curiosidade. Tudo bem, deixe-me perguntar primeiro, onde fica Iwagakure? Shoumei ficou paralisado. Como ele ia saber onde ficava a Iva? Da última vez que vieram ao país da Terra, nem sequer visitaram a vila. Hehehe, Shoumei, deixe-me te ensinar uma coisa. Se você quer causar problemas, primeiro precisa entender a situação do seu oponente. Só então você poderá atacar. Enquanto Kazuyama soltava uma risada arrepiante, a cabeça de Shoumei girou. Causar problemas era causar problemas. Por que complicar tanto? Iwagakure é cercada por montanhas rochosas, fortemente fortificadas e difíceis de invadir. Mas isso também significa que sua comunicação com o mundo exterior é mais difícil. Em outras palavras, Iwagakure é relativamente fechada. Hehehe, entendi, Shoumei. Shoumei. Entendeu o quê? Que se dane seus enigmas. Esqueça. Eu sei que seu cérebro não consegue acompanhar. Apenas me observe. Mas Shoumei, certifique-se de ter pó de escama suficiente. Não importa o que eu faça, esse é o nosso ingrediente principal. Ao ouvir isso, Shoumei se sentiu melhor. Então ele ainda precisava de mim e do meu pó de escama. No dia seguinte, Kazuyama partiu novamente, dirigindo-se diretamente para a cidade mais próxima de Iwagakure. Durante a viagem, para agilizar as coisas, ele enviou clones das sombras à Terra do Gelo para comprar enormes quantidades de frutos do mar. Caixas de peixe, frutos do mar, ele comprou tudo. Afinal, Minato estava pagando a conta. Mas em pouco tempo ele percebeu que o dinheiro estava acabando. Isso foi fácil de resolver. Quando Kazuyama finalmente chegou à cidade nos arredores de Iva, alugou um quarto, marcou sua residência e com o apoio do chakra de Shoumei, retornou a Konoha. O quê? Você já gastou 10 milhões de ryu? Kazuyama, que diabos você fez? Namikaze Minato, absorto em trabalho no prédio do Okage, foi arrancado de lá por Kazuyama, que lhe revelou uma notícia bombástica. 10 milhões de ryu. Não 1000, não 10 mil, 10 milhões. Como diabos esse desgraçado conseguiu consumir tudo isso em pouco mais de um mês? Kazuyama coçou a orelha casualmente, parecendo completamente indiferente. Ei, caro Lord Okage, o senhor tem ideia de quão caro é o trabalho de inteligência? Primeiro fui para a neutra terra das cachoeiras e estabeleci uma estação de inteligência em Takigakure. Então, corri para a terra da grama e para a terra da água quente. Ambas as redes de inteligência já estão em funcionamento. Se você está se perguntando para onde foi o dinheiro, bem, na terra da grama, recrutei alguns ronins. Eles coletam informações para mim a qualquer momento. Na terra das águas quentes, abri uma floricultura, uma boa fachada e secretamente também para obter informações. Quanto às 5 grandes nações, neste momento estou pessoalmente na terra.
Olha, especialidade local, bolinhos de casca de rocha. Quer um? Por coincidência, os bolos de casca de rocha eram mesmo uma especialidade da terra. Pequenos biscoitos rústicos, de formato irregular. Quando Kazuyama os viu pela primeira vez, ficou paralisado. Se bem se lembrava, não era algo que um certo gigante havia inventado? Como foi parar ali? Após ouvir o relatório, Minato se acalmou um pouco. Essas despesas faziam sentido, mas mesmo assim 10 milhões de ryu. Na época dele, uma missão de nível S pagava apenas 1 milhão. Isso equivalia à recompensa de 10 missões? Sumiu assim de repente? Doía muito. Pensando nisso, Minato pegou distraidamente um dos bolinhos de casca de pedra da sacola que Kazuyama havia colocado sobre a mesa e deu uma mordida. Crunch! O estalo seco ecoou, e o rosto de Minato congelou. Duro? Não é à toa que era chamado de bolo de pele de pedra. Era realmente duro como pedra. Ei, eu já te disse. Chama-se bolo de casca de pedra. Morda assim e você vai quebrar os dentes. Kazuyama caiu na gargalhada ao ver a careta de Minato. Minato, rangendo os dentes de dor, pousou o bolo. Uma fileira nítida de marcas de mordida ficou em sua superfície. Seu desgraçado. Você fez isso de propósito? Não, de jeito nenhum. Essa é a especialidade da terra. Mas eles disseram, não morda diretamente. Corte em pedaços e coma devagar. Ha. O rosto de Minato ficou completamente negro. Sem dizer uma palavra, ele arrancou um pedaço de papel, rabiscou algo e o atirou em Kazuyama. Vá buscar o dinheiro você mesmo. Entendi. Kazuyama pegou o bilhete com um sorriso e desapareceu com o deus voador do trovão. Capítulo 534. Essa era a vantagem de trabalhar sob ordens. Sem dinheiro, era só pedir mais. Kazuyama Gecko embolsou alegremente os 10 milhões de ryu que acabará de receber. Era preciso entender, ele era um avarento de coração. Qualquer dinheiro que caísse em suas mãos inevitavelmente se reduzia à metade imediatamente. Mas em vez de voltar correndo para a terra, ele foi primeiro para casa ver seu filho. E aí, Michito, você cresceu? Ei, Michito, o que você está fazendo? Apague o fogo nas suas mãos. No instante em que entrou, o sorriso de Kazuyama se transformou em horror. O que ele viu? Seu filho brincava alegremente com uma bola de fogo em cada mão, enquanto atrás dele estava Ebizami, com o rosto coberto de fuligem. A romanceira que ele havia plantado não passava de cinzas. Meu Deus, quando voltei outro dia, a casa não estava assim. O que diabos aconteceu? Sem hesitar, Kazuyama lançou uma bola de água para apagar as bolas de fogo nas mãos de Michito. No instante em que seus brinquedos desapareceram, Michito gritou e caiu em prantos. Tia Ebizami, o que está acontecendo? Com o filho nos braços, Kazuyama estava atônito. Sua casa, construída com tanto cuidado, agora estava escura e chamuscada, claramente queimada. Seu precioso filho é um gênio. Há alguns dias, ele começou a usar chakra de alguma forma. E não só isso, ele consegue transformar chakra em chamas. Pakura ficou radiante. Mas com tantos alunos novos se matriculando na academia depois da guerra, ela ficou sobrecarregada, então o fardo recaiu sobre mim. E veja só, esse pirralho é igualzinho a você quando era criança, brincando com fogo. Pelo menos ele não faz xixi na cama. Mas escute, embora suas chamas sejam extremamente quentes, elas não queimam. Elas apenas deixam as coisas enegrecidas e secas, desprovidas de umidade. Pakura disse que é a Kekkei Genkai dela. O quê? Uma criança de 1 ano despertando um Kekkei Genkai? Impossível? Não. Kazuyama sabia que algumas pessoas nasciam com dons incríveis. Assim como Gaara, abençoado desde o nascimento com a proteção de sua mãe, envolto na areia. Ou Deidara, nascido com bocas nas mãos, sua habilidade inata, seu Kekkei Genkai. Mas ele jamais imaginou que seu próprio filho se juntaria às fileiras deles. Falando em Gaara, Kazuyama de repente percebeu que o futuro Jinchuriki do Macauda já deveria ter nascido. Talvez fosse hora de uma viagem para Sunagakure. Bom garoto, isso é impressionante. Liberação de queimadura, hein? Não, espera. Não me diga que meus genes não são fortes o suficiente? Você também precisa despertar a liberação transparente. Esse é o Kekkei Genkai do nosso clã. De jeito nenhum. Se não podemos confiar naquele pirralho do Ayate Gecko, então a liberação de transparência desaparecerá conosco. Não posso deixar isso acontecer. O que o tornou famoso foi o lançamento de liberação de transparência. Ele não permitiria que isso desaparecesse de jeito nenhum. Pakura sim, tinha que ser Pakura. Uma criança só não bastava. Talvez mais algumas resolvessem o problema. Com esse pensamento, Kazuyama empurrou Michito para os braços de Ebizami. Vou encontrar Pakura. Michito está sob seus cuidados. Então ele saiu correndo pela porta. Ei, pirralho, aonde você vai? Vou encontrar Pakura. Ebizami, País da Terra, residência temporária de Kazuyama. Pakura lançou um olhar fulminante para Kazuyama, que lhe sorriu descaradamente. O que você está fazendo? Eu estava dando aula. Hehehe. Você pode parar de sorrir de um jeito tão assustador? Pakura, Michito despertou a liberação de queimadura, e você nem me contou? Pakura piscou, então percebeu que Kazuyama já estava em casa. Ela ergueu a cabeça, com o orgulho estampado no rosto. Seu filho havia herdado seu Kekkei Genkai. A liberação de queimadura é incrível. O que há de tão especial na sua liberação de transparência? Não é essa a questão. É a linhagem da nossa família. Se não pudermos transmitir a liberação transparente, então o quê? Então, ao ver Kazuyama se aproximando dela, Pakura entendeu imediatamente o que ele queria. Ei, ainda está claro. Está tudo bem. Feche a porta, feche as cortinas, então será noite. Pakura. Assim, o que começou durante o dia se estendeu até a noite. Mais tarde, os dois se encostaram um no outro, contemplando a lua. Você é um tremendo canalha. Mesmo assim, o país da terra tem seu próprio charme. Menos plantas, mas uma paisagem única. Kazuyama deu uma risadinha, puxando o ar para mais perto de seus braços. A liberação de queimadura de Michito já está tomando forma. Você precisa guiá-lo. Veja as queimaduras que ele fez em nossa casa. Está tudo preto. Ele é só uma criança. Deixem ele jogar. Na pior das hipóteses, a gente reconstrói o time. Pakura não via isso como ele destruindo a casa. A liberação de queimadura era um Kekkei Genkai mortal, e somente através do uso constante ele poderia dominá-la.
Tudo bem, faremos do seu jeito. Só peça para o Yamato reformar quando ele voltar. Yamato está em missão. Ele não voltará tão cedo. Uma missão? Fazia sentido. Yamato já era forte o suficiente. Eu levo você de volta amanhã. Ainda tenho trabalho aqui, mas vou arranjar tempo para voltar para casa e ver você e nosso filho. É mesmo? Você só está usando isso como desculpa para me ver. Hehehe. No dia seguinte, Kazuyama trouxe Pakura de volta para Konoha. Então, com dinheiro em mãos, ele retomou seus planos contra Iwagakure. Ele descarregou os frutos do mar da terra do gelo em sua casa. Shoumei, é a sua vez. Adicione o pó de escama, mas use menos desta vez. Iwagakure não é tão fraca quanto Kozagakure. Se eles investigarem, não podemos correr o risco de sermos descobertos. Ele já havia usado pó de escama na terra antes, melhor ser cauteloso. Quem sabia o que Iwa faria após a derrota na guerra? Relaxa, você não confia em mim? Que tipo de efeito você deseja? Ou devo lhe dar todos eles? Shoumei olhou para o enorme peixe à sua frente e riu como um louco. Quanto mais veneno ele espalhava com seu pó de escama, mais divertido ficava. Se alguém ousasse dizer que seu pó de escamas não era eficaz, ele argumentaria até a exaustão. Capítulo 535. 3 dias depois, uma caravana com mais de 20 pessoas puxou 10 carroças carregadas de frutos do mar em direção a Iwagakure. À frente da caravana estava um comerciante corpulento de meia-idade com um sorriso alegre e óculos, Kazuyama Geko em seu novo disfarce. O restante do grupo era composto por trabalhadores que ele havia contratado em cidades próximas. Pessoal, continuem firmes. Chegaremos a Iwagakure em breve. Este lote de frutos do mar certamente venderá bem. Quando isso acontecer, pagarei os bônus que prometi pelo preço que combinamos. Se você quisesse causar impacto, tinha que interpretar o papel. Desta vez, Kazuyama Geko nem cogitou usar um clone das sombras, com medo de que algo desse errado. Afinal, o Tsuchikage de Iwagakure era Onoki, um veterano astuto que passou a vida inteira em campos de batalha e tramas. Sua mente era afiada, talvez até mais difícil de lidar do que a do velho Sarutobi. Ele havia vivido desde a era de Uchiha Madara, trazendo consigo uma vasta experiência e astúcia. Ah, que ótimo! Chefe, esses frutos do mar são mesmo da Terra do Gelo? Muitos dos trabalhadores estavam curiosos. O país da Terra tinha frutos do mar, mas apenas em algumas cidades costeiras. Grandes corvinas amarelas, lulas gigantes, polvos enormes, todo tipo de marisco. Era difícil para eles imaginarem. Kazuyama Geko deu uma risadinha, um traço de orgulho cruzando seu rosto. Hehehe, sou um velho lobo do mar. Os navios da Terra do Gelo são perfeitos para navegar, embora o transporte possa ser um pouco complicado. Isso foi graças aos ninjas de Takigakure. Eu consegui chegar aqui vindo da Terra do Gelo graças à ajuda deles. E esses blocos de gelo? Tis. Se não os tivessem preservado com ninjutsu, eu nunca teria conseguido carregar tanto. As carroças estavam abarrotadas de frutos do mar, cada uma coberta de gelo. Mesmo no montanhoso país da Terra, os frutos do mar permaneciam frescos. Mas a Terra não parece diferente hoje em dia? Um pouco deserto, não é? Ninguém na estrada principal? Kazuyama Geko perguntou casualmente. Ele já tinha uma suspeita, mas queria uma confirmação. Como previsto, suas palavras fizeram os trabalhadores suspirarem em uníssono. Ah, tudo isso por causa das guerras anteriores. Alguns dizem que é um castigo divino por Iwagakure ter iniciado tantas guerras. Desastres continuam a ocorrer por toda a Terra. Não me diga. Primeiro insetos, depois cobras. Quase morremos de susto. Ao ouvir insetos e cobras, Kazuyama Geko não pôde deixar de rir por dentro. Não eram essas as suas obras-primas? Se a mansão do Daimyo não tivesse ordenado que Iwagakure resolvesse o problema, as estradas ainda estariam infestadas de insetos e cobras. E se fosse esse o caso, chefe, mesmo que você aumentasse os salários às alturas, ninguém se atreveria a ajudá-lo. Ninguém vai arriscar a própria vida. Um dos trabalhadores mais velhos balançou a cabeça negativamente, com a voz carregada de impotência. O quê? Pessoas morreram? Kazuyama Geko ficou paralisado. Como ele não sabia? Ele não havia recebido nenhuma notificação do sistema. Ele perguntou novamente e o mesmo funcionário respondeu. Até onde eu sei, ninguém morreu, mas houve muitos ataques. Mas ouvi dizer que vários ninjas de Iwagakure morreram ao lidar com esses desastres. Eles não são como nós, trabalhadores. Nós simplesmente fugimos se os encontrarmos, mas eles têm que encará-los de frente. É totalmente diferente. Kazuyama Geko assentiu. Fazia sentido. Ele havia liberado aqueles enxames para cortar as linhas de suprimento de Iwagakure e semear o caos, não para prejudicar pessoas comuns. Além disso, os enxames externos eram compostos por cobras e insetos comuns, fracos e em sua maioria não venenosos. Segundo seu plano, eles não deveriam ter sido fatais. Ao longo do caminho, Kazuyama Geko havia coletado muitas informações sobre Iwagakure e o país da Terra, uma coleta de informações inesperada. Quando finalmente chegaram a Iwagakure, a caravana foi parada nos portões por ninjas mais uma vez. Comerciantes? Do litoral? Tudo isso é fruto do mar? Os ninjas de Iwagakure eram claramente mais astutos do que os de Kozagakure. Após uma série de perguntas minuciosas, eles compreenderam completamente a situação. Mas Kazuyama Geko havia preparado tudo meticulosamente, e com o testemunho dos trabalhadores da Terra, não havia lacunas em sua história. Muito bem, pode entrar. Se estiver procurando fazer negócios, dirija-se ao Distrito Central. Há lojas para alugar ali. E só por curiosidade, quanto custam esses frutos do mar? A comida era um dos maiores prazeres da vida, e os porteiros estavam claramente intrigados. Iwagakure era uma vila montanhosa, cercada por picos rochosos. Eles só saíam em missões e, para dizer a verdade, suas refeições regulares não eram nada de especial. Ao verem frutos do mar tão saborosos, não puderam resistir à vontade de melhorar suas dietas. Haha, isso é fácil. Ei, tragam os peixes, deixem para eles. Não precisa de dinheiro nenhum. Obrigado por nos mostrar o caminho. Hahaha. Conquistar a simpatia dos guardas valia mais do que algumas moedas. De qualquer forma, não era muita coisa em frutos do mar, mais um gesto do que qualquer outra coisa. Nada mal. Um conselho, quando chegar à aldeia, siga as regras. Se fizer isso, tudo correrá bem. Um dos ninjas aceitou com satisfação um grande peixe croaker amarelo e acrescentou o aviso. Kazuyama Geko acenou com a cabeça com um sorriso, e a caravana entrou na vila, seguindo em direção ao centro. Seguindo a sugestão do ninja, ele encontrou uma loja decente e alugou vários refrigeradores portáteis. O trabalho foi minucioso. No final do dia, ele finalmente estava pronto para começar. Venham dar uma olhada. Frutos do mar frescos, corvina amarela fresquinha. Lulas gigantes, polvos enormes,
Todos os tipos de frutos do mar, pescados na terra do gelo e conservados no gelo durante toda a viagem até aqui. Kazuyama Jeko de alguma forma encontrou um alto-falante e estava gritando na entrada. Mas a primeira reação não foi uma multidão de clientes ansiosos, foi a gargalhada estrondosa de seu irmão, Shoumei. Corvina amarela venenosa, fresquinha, lula alucinógena, polvo cegante, todo tipo de marisco, todo tipo de veneno. Ha ha ha. Kazuyama, se eles soubessem a verdade e ouvissem você gritando desse jeito, não morreriam de raiva? Ha ha ha. Kazuyama Jeko quase caiu na gargalhada. O senso de humor de Shoumei havia se tornado extravagante. Era tudo verdade, claro, mas como ele poderia dizer isso em voz alta? Ainda assim, seus gritos surtiram efeito. As pessoas se viraram para olhar em sua direção. Afinal, para os moradores de Wagakure, o fascínio dos frutos do mar frescos era impossível de ignorar. Capítulo 536. O escritório do Tsuchikage em Iwagakure. O terceiro Tsuchikage, Onoki, o único Kage ainda no cargo, estava lendo pilhas de relatórios de inteligência. Entre eles, havia documentos sobre as grandes vilas, incluindo Konoha e Komogakure. Então aquele velho Hiruzen Sarutobi finalmente renunciou. O flash amarelo. Tic, só um pirralho. Ai, Kurotsushi, não puxa a barba do vovô. Onoki, que momentos antes parecia feroz, de repente fez uma careta quando uma mãozinha puxou sua barba. Quanta força um bebê poderia ter? Mesmo assim, Onoki entrou na brincadeira de forma convincente. Em seus braços estava sua neta recém-nascida Kurotsushi. Uma rara ternura surgiu em seu rosto geralmente austero. Papai, me dê a Kurotsushi. Está na hora dela comer. Kitsushi, que estava ajudando com a papelada ali perto, levantou-se assim que olhou para o relógio e estendeu a mão para a filha. O rosto de Onoki mostrou um lampejo de relutância, mas, sabendo que era a hora da refeição, ele a devolveu sem protestar. A propósito, pai, um grupo de mercadores da Terra do Gelo está na aldeia vendendo frutos do mar. Quer que eu compre alguns? Eles têm até aqueles peixes-rei amarelos que você gosta. Carregando a filha, Kitsushi estava prestes a ir para casa quando se lembrou e mencionou o ocorrido. Onoki assentiu com a cabeça e perguntou casualmente, já foi verificado? A fonte está limpa? Sim, já investiguei. Eles realmente vieram da Terra do Gelo. Depois de chegarem ao país da Terra, contrataram alguns trabalhadores da costa e trouxeram as mercadorias até aqui. E a segurança? Não deve haver problema. Vários moradores já compraram alguns. Então está ótimo. Vou buscar 2 peixes-rei. Eles fazem uma sopa maravilhosa, perfeita para Kurotsushi provar a comida do avô dela. Onoki flexionou o bíceps com um sorriso, a empolgação estampada no rosto. Então, sem aviso prévio, ele empurrou a janela e saiu voando, deixando Kitsushi estupefato. Sopa de peixe? Para Kurotsushi? Ele está falando sério? Ela ainda era recém-nascida, nem sequer tinha sido desmamada. Sopa de peixe? Sério? No centro de Wagakure, Kazuyama Jeko estava sentado em uma cadeira, observando os funcionários atendendo freneticamente os clientes que corriam para comprar frutos do mar. Seu sorriso era tão largo que quase distorcia seu rosto. Kazuyama, você é genial. Não só estamos ganhando dinheiro, como também estamos sabotando eles ao mesmo tempo. Mas por que você me fez reduzir tanto a potência do pó de escama? Não seria melhor simplesmente administrar doses elevadas? Shoumei observava perplexo, enquanto cada vez mais pessoas levavam os frutos do mar. O pó que ele havia adicionado ao caldo tinha apenas 1/3 da sua potência normal. Shoumei, nosso objetivo é fazer os ninjas de Wagakure sofrerem, não matá-los. Veja, civis também estão comprando peixe. Se a pólvora for muito forte, eles serão os primeiros a desabar. E se Onoki perder a cabeça, ele pode simplesmente levantar uma montanha e me esmagar. Eu já estou ganhando dinheiro, e eles ainda têm que suportar os efeitos colaterais. Por que eu não faria o mesmo? Kazuyama Jeko era pragmático acima de tudo. E Wagakure era uma das 5 grandes vilas, uma força crucial contra o Shihamadara. Por mais que ele os detestasse, não pretendia eliminá-los de uma só vez, mas espalhar boatos e semear problemas, por isso, eles tiveram que pagar. Enquanto seus pensamentos divagavam, uma figura pequena e idosa apareceu em seu campo de visão. Assim que ele apareceu, tanto ninjas quanto civis o receberam calorosamente. Ah, esse é o Onoki. Até este velho veio. Kazuyama Jeko ativou imediatamente a fuga transparente, ocultando-se sem hesitar. A última coisa que ele queria era ser visto por aquele velho Kage astuto. Um homem com Kekei Tota não era brincadeira, e mesmo agora, Jeko não tinha nenhum desejo de enfrentá-lo diretamente. Tsuchikage-sama, o senhor também veio comprar peixe? Hahaha, eu também não resisto a um peixe croaquer. Podem ir na frente, eu espero na fila. Não, Tsuchikage-sama, por favor, fique com o meu lugar, eu vou para o fundo. Não precisa, compre logo. Preciso voltar e fazer sopa de peixe. A popularidade de Onoki na vila era imensa. Embora ele não parecesse nada mais do que um velho rabugento como Kage, ele havia conquistado o respeito de seu povo. Sua presença acelerou consideravelmente as coisas. Todos à sua frente terminaram suas compras rapidamente, entregando dinheiro e levando seus peixes sem demora. Ao chegar à loja, os funcionários imediatamente se curvaram e o cumprimentaram. Lorde Tsuchikage, gostaria de um pouco de corvina? Ou lula grande? Ou polvo? Kazuyama Jeko observava em silêncio de seu esconderijo, aguardando para ver qual seria a escolha de Onoki. Anteriormente, sua conversa com Shoumei não havia terminado. Seguindo suas instruções, Shoumei adicionou diferentes quantidades de pó de escama em cada tipo de fruto do mar. O peixe croaquer continha a menor quantidade de toxinas. Era o peixe mais barato, mais acessível para as pessoas comuns. A lula e o polvo, por serem mais caros, continham doses maiores. Hehehe, eu quero um pouco de corvina. Mais dela. Eu gosto de peixe. Onde está seu chefe? Onoki entregou o pagamento com um sorriso, enquanto discretamente examinava a loja. Mas aquele que ele queria ver, o próprio comerciante, não estava em lugar nenhum. Nosso chefe esteve ocupado o dia todo e foi descansar. Não se preocupe, Tsuchikage-sama. Todas as nossas mercadorias são enviadas diretamente da Terra do Gelo, sem problema algum. Nas palavras do nosso chefe, ele é um velho lobo do mar. Lobo do mar? Onoki murmurou surpreso com a expressão estranha, mas não insistiu. Se o homem não estivesse ali hoje, sempre poderia voltar amanhã. Como Tsuchikage, ele sempre mantinha um olhar atento sobre os forasteiros que faziam negócios na vila. Afinal, a guerra tinha acabado de terminar. Pelo que ele sabia, poderiam ser espiões enviados por outra aldeia.
Esses peixes croaker parecem bons. Me dê mais alguns. Agora mesmo. Após finalizar suas compras, Onoki flutuou até o telhado de um prédio próximo, de onde podia observar a loja abaixo. Logo em seguida, 4 ambu apareceram ao seu lado. Tsuchikage-sama, fiquem de olho. Confirmem que não há nenhum problema antes de se retirarem. Sim, senhor. E leve isso à unidade médica. Peça para que eles façam exames para verificar se há algo incomum. Onoki entregou um dos corvinas, deixando clara sua cautela. Mal sabia ele que Kazuyama Geko estava empoleirado em um telhado próximo, observando tudo se desenrolar, quase como um velho com sementes de melão, apreciando o espetáculo. Capítulo 537. Kazuyama, esse velho é realmente algo especial, tão cauteloso. Mas vamos lá, na idade dele, você realmente tem tanto medo assim? Shoumei olhou para o velhinho à sua frente. Ele devia ter pelo menos 60 anos, frágil e magro. Com um simples bater de asas, Shoumei imaginou que poderia levá-lo embora. Por que ele deveria temer alguém assim? O chakra de um ninja estava ligado à idade. Na juventude era abundante, mas com o passar dos anos, diminuía gradualmente. Qual era a idade do terceiro Tsuchikage? Quanto chakra ele ainda poderia ter? Shoumei bufou. Talvez até mesmo um único fio de cabelo dele carregasse mais chakra do que aquele velho. Shoumei, você não ouviu o ditado? Quanto mais velho o homem fica, mais astuto ele se torna. Olhem para este velho. Ele tem mais de 60 anos e ainda é Tsuchikage. Isso já diz muito. Mesmo em uma grande aldeia repleta de talentos, ninguém o superou. Além disso, a força dele não é algo que se possa medir por chakra ou idade. Kekei Tota, um poder superior ao Kekei Genkai. É aterrador, rápido no ataque, letal ao contato. Não tenho interesse em enfrentá-lo. Kazuyama admitiu. Ele estava com medo. Mas alguém poderia realmente culpá-lo? Liberação de poeira não era algo que um ninja comum pudesse suportar. Até mesmo Susanoo poderia ser destruído por isso. Se seu pequeno corpo fosse atingido em cheio, ele seria vaporizado instantaneamente. Covarde. Se fosse eu. Hein? Kazuyama, que olhar é esse? Não acredita em mim? Me solta que eu te mostro como vou rachar o crânio dele. Kazuyama o ignorou. Por que esse cara sempre queria brigar? Será que ele não podia simplesmente descansar de vez em quando? Onoki voltou para casa e retomou o trabalho. Ele não tinha escolha. A guerra havia terminado e embora Iwagakure não tivesse perdido muitos homens, o prejuízo econômico foi desastroso. As guerras drenaram os recursos. Diversas campanhas em larga escala, somadas ao custo de contratar Anzo da Salamandra, quase levaram sua economia à ruína. Assim, estabilizar as finanças da aldeia tornou-se uma questão urgente. As missões foram retomadas uma após a outra, mas a perspectiva ainda era sombria. Tsuchikage-sama, os testes estão completos. Sem problemas, apenas um corvina comum. As outras amostras que recolhemos dos compradores também foram testadas. O departamento médico disse que estão bem. Os ambu entregaram seu relatório. Onoki assentiu com a cabeça sempre cauteloso como sempre. Deixe o peixe croaker aqui e descanse. Bom trabalho. Sem dizer uma palavra, os ambu desapareceram. Onoki sorriu, pegou o peixe e começou a cozinhá-lo ele mesmo. Em pouco tempo, uma panela de sopa de peixe e um peixe grelhado estavam prontos. Hora de levar isso para Kurotsushi. Apesar de sua reputação severa, Onoki era um avô carinhoso. Em público, ele era o Tsuchikage rigoroso e intransigente. Com seu filho, era severo e exigente. Mas com sua neta, até mesmo esse ancião severo não conseguia deixar de se enternecer. Era algo de que Kitsushi frequentemente reclamava. Onoki voou até a casa de seu filho, passou por cima do rapaz alto e foi direto para sua neta. Kurotsushi, olha o que o vovô trouxe para você. Sopa de corvina fresca, e peixe grelhado. Vamos comer peixe juntos. Kitsushi, por que você está aí parada? Depressa, esquente a sopa para minha neta. Kitsushi, não consigo lidar com esse velho. Pai, você acha que ela já tem 3 anos? Ela ainda é um bebê. Sopa de peixe? Você quer envenenar a sua própria neta? Onoki lançou-lhe um olhar de desdém com orgulho na voz. Eu bebia sopa de peixe quando tinha a idade dela. E olhe para mim agora, sou Tsuchikage. Você nunca gostou de sopa de peixe quando era criança, e veja só a diferença. Se você tivesse trabalhado mais, eu já poderia estar aposentado em paz. Kitsushi quase explodiu. Ele já estava dando seu melhor. Basta olhar para Konoha. O quarto Hokage nem era filho de Hiruzen Sarutobi. Hiruzen, não é filho dele, mas ainda assim meu tataraneto. Só um pouquinho não vai fazer mal. Vá buscar uma tigela. Kitsushi não conseguiu convencer o pai, então recorreu à mãe e à esposa. Mas ambas concordaram com Onoki. A criança tinha quase 6 meses. Sopa de peixe não faria mal. Tudo bem. Você venceu. Vou pegar uma tigela. Logo, o pequeno Kurotsushi estava saboreando a sopa de peixe alegremente. Claro, teria sido melhor se não houvesse nenhum pó de escama nela. Bem, pequeno Kurotsushi, a sopa do vovô é boa, não é? Tome mais um pouco. Se você gostar, o vovô compra mais amanhã. Observá-la beber encheu o Onoki de alegria. Sabe, esses peixes reis são realmente bons. Pai, o senhor só grelhou 2? Ainda tem mais? Mas quando Onoki olhou em volta, um dos 2 peixes grelhados já havia desaparecido. O outro estava firmemente preso na mão de Kitsushi. Seu desgraçado. Esse é o meu jantar. Largue isso. Mas Kitsushi deu uma mordida enorme, e a pressão arterial de Onoki disparou. No dia seguinte, Onoki foi comprar peixe novamente e finalmente encontrou Kazuyama. Um comerciante rechonchudo com um sorriso radiante. A beleza da técnica de transformação residia no fato de que a menos que uma falha fosse exposta, era quase impossível enxergar através dela. Onoki não percebeu nada de errado. Na verdade, ele até puxou conversa. Chefe, seu peixe croaker é excelente. Foi perfeito e minha neta adorou. Diga-me, você voltará a Iwagakure? Se for a longo prazo, posso autorizar a venda deste imóvel para você. Afinal, todos gostavam de uma boa refeição. Iwagakure ficava longe do mar, e seus peixes geralmente vinham dos rios. Peixes marinhos como esses eram um luxo raro. Kazuyama não esperava por isso, neta? Neta de Onoki? O futuro Tsuchikage Kurotsushi? Nossa, Onoki, que avô bom você é, alimentando um peixinho com pó de escama. Shoumei, o pó de escama não vai machucar uma criança, vai? Com essa quantidade de corvina? Qual o pior que pode acontecer? Um pouco de diarreia, um pouco de vômito. Ela é um filhote. Quanto você acha que ela consegue comer? Você espera que ela coma o peixe inteiro? Ao refletir sobre o assunto, Shoumei tinha razão. Afinal, quanto um bebê poderia comer? E além disso, ela ainda era apenas um bebê.
Capítulo 538. Kazuyama Gecko se recuperou rapidamente e sorriu calorosamente. Claro que não há problema nenhum, mas enviar tudo isso da Terra do Gelo foi realmente cansativo. Mesmo assim, isso conta como a abertura de uma nova rota comercial, e até agora está indo bem, haha. Desde que todos gostem, não me importo com um pouco de cansaço. Um pouco de cansaço não era nada. O dinheiro foi para o bolso dele, as pessoas foram enganadas. Kazuyama já havia vencido. Como assim? Nem pensar. Quando todos começassem a passar mal de tanto comer, provavelmente o odiariam tanto que iam querer despedaçá-lo. Hehehe, ótimo. Sempre que precisar lidar com a papelada, é só usar meu nome. Vou te dar até um desconto de 20%. Hahaha. Agora vou preparar sopa de peixe para minha neta. Ao ver Onoki se afastar com aquele sorriso radiante, Kazuyama quase caiu na gargalhada. Envenenar a própria neta pessoalmente, que avô exemplar. Ele e Shoumei haviam adicionado apenas uma quantidade muito pequena de pó de escama aos peixes croaquer. Mesmo depois de comê-los por vários dias, não haveria nenhum problema imediato. O pó simplesmente se depositaria no corpo, acumulando-se lentamente até atingir um nível crítico, então, tudo entraria em erupção de uma vez. Afinal, Kazuyama havia trazido 10 carroças cheias de frutos do mar. Se as pessoas começassem a desmaiar antes que ele vendesse tudo, seus lucros desapareceriam. Mas ao ver o quanto Iwagakuri gostava de frutos do mar, ele de repente pensou, mesmo sem o pó de escama, isso poderia ter sido um bom negócio. Com sua técnica do deus voador do trovão, ele poderia atravessar 2 países e transportar corvina barata da Terra do Gelo para Iwagakuri por uma fortuna. Esse pensamento lhe deu outra ideia. E se vendesse para Sunagakuri? Afinal, a Vila da Areia ficava no meio do deserto. Quantos deles já tinham visto o mar? Mas considerando a pobreza em que viviam, se o preço fosse muito alto, eles não teriam como pagar. Se fosse muito baixo, ele teria prejuízo. Esqueça, isso pode esperar. Nos dias seguintes, a loja de frutos do mar de Kazuyama prosperou. Ele vendeu todas as 10 carroças de frutos do mar. Mesmo assim, muitos moradores ainda desejavam mais. Mas Kazuyama sabia o que estava por vir. Chefe, todos os frutos do mar estão esgotados. Ótimo. Aqui está seu pagamento. Pode pegar. Ele entregou um baú com dinheiro ao encarregado da obra, o salário combinado. Pegue o dinheiro e vá embora. Tenho mais negócios para resolver, então não vou me despedir de você. Eles tinham trabalhado duro para ele, mas ele não podia permitir que se envolvessem no que estava prestes a acontecer. Claro, ele duvidava que Onoki se preocupasse com trabalhadores comuns de qualquer forma. Problemas ninja eram para ninjas resolverem. Os trabalhadores não discutiram. Receberam o pagamento e voltaram para a costa. Apenas Kazuyama permaneceu, determinado a testemunhar a queda de Iwagakuri com seus próprios olhos. Para agir com mais liberdade, ele invocou Tsurutsuimi com sua técnica de enrolar a serpente, ativou a invisibilidade e flutuou no alto, acima da vila. Shoumei, visão de inseto, chegou a hora de testemunhar a hora mais sombria de Iwagakuri. Shoumei estava impaciente havia dias. Agora, ele estava igualmente ansioso para assistir. Segundo os cálculos de Kazuyama, com todos aqueles frutos do mar consumidos, o pó de escama havia se acumulado o suficiente. Era hora. Sob o sol escaldante, ninjas e aldeões estavam ocupados com suas tarefas. De repente, um grito de agonia ecoou. Ai, minha barriga, dói, dói muito. É claro que doía, ele havia se empanturrado de corvina por dias. As pessoas se viraram para olhar, e então foi como se um interruptor tivesse sido acionado. Da multidão, mais gritos ecoaram. Ai, espera aí, minha barriga também dói. Ai, dói muito. Alguém me ajude. Me levem para o hospital. Num instante, toda Iwagakuri pareceu entrar em colapso, como um sistema defeituoso. A vila inteira se encheu de gritos e sons tão miseráveis que era impossível descrever. Até mesmo médicos e enfermeiros desmaiaram nos hospitais. Os sintomas eram claros. Vômitos, diarreia, tontura, vertigem e fraqueza generalizada. Até mesmo Onoki, o terceiro Tsuchikage, estava travando uma batalha dentro do banheiro de seu escritório, com o rosto negro como carvão. Como homem cauteloso, ele suspeitou imediatamente dos frutos do mar. Mas agora ele não tinha forças nem para boiar. Droga, só pode ser o fruto do mar. Mas não, foi testado. Ele ainda estava tentando entender a situação quando um agente da Ambu entrou com um relatório. Tsuchikage-sama, muitos moradores estão doentes. O hospital já está lotado. Tsuchikage-sama, o senhor está bem? Os Ambu perceberam o estado de Onoki e rapidamente perguntaram. Cambaleando para fora do banheiro, Onoki balançou a cabeça e com a voz trêmula deu a ordem. Encontrem-no imediatamente. O comerciante de frutos do mar, peguem-no. A culpa é da mercadoria dele. Mas antes que pudessem se mexer, outro Ambu apareceu com uma mensagem que fez o sangue de Onoki ferver. Tsuchikage-sama, sua família adoeceu. O Lord Kitsushi está em estado grave, e até mesmo Kurotsushi apresentou sintomas. Esse foi o ponto de ruptura. Onoki não se importava consigo mesmo. Ele nem se importava muito com o próprio filho. Kitsushi, velho, sério? Só porque eu comi 2 dos seus peixes? Credo, não, estou tonto. Mas sua neta estava envolvida. Por isso, ele não pararia até que o culpado fosse detido. Já verificamos. Não há ninguém lá. Ele deve ter fugido. Onoki quase cuspiu sangue. A raiva o deixou tonto e suas cólicas estomacais pioraram ainda mais. Isso não fazia sentido. Se fosse veneno, os testes teriam detectado. E com a experiência que ele tinha no campo de batalha, como ele mesmo não percebeu? Aquele desgraçado. O que ele tinha feito com a sua aldeia? Enquanto isso, Kazuyama flutuava acima, rindo tanto que mal conseguia respirar. Ele não esperava que os resultados fossem tão espetaculares. Então o sistema entrou em ação. Jin. O pó de escama distribuído em frutos do mar em Iwagakuri teve um efeito tremendo. Quase 70% da população foi afetada. O restante ou está fora da vila ou não se interessa por frutos do mar. Jin. O anfitrião prejudicou com sucesso um grande número de pessoas. Recompensa especial. Capítulo 539. Recompensa especial, força mais 10. Uma onda de poder inundou seu corpo. Kazuyama Gecko fechou os olhos, saboreando a sensação. Então ele esperou. O sistema havia indicado que essa operação prejudicou um grande número de pessoas. Certamente a recompensa não pararia por aí. Mas por mais tempo que esperasse, nada mais acontecia.
Ei, sistema mesquinho, é só isso. Apenas 10 pontos de força? É isso aí. O quê? Não é suficiente? Anfitrião, você deveria saber, vindo de um sistema mesquinho como o meu, dar 10 pontos de uma vez já é uma bênção. E o que você prefere que eu divida em um ponto de cada vez e distribua 10 vezes? Eu também posso fazer isso. A mente de Kazuyama foi instantaneamente inundada por uma avalanche de maldições, um verdadeiro desfile épico delas. Não, isso não está certo. Eu não fiz apenas civis e ninjas comuns sofrerem, nem mesmo Onoki e a alta cúpula de Vagakuri foram poupados. Essa recompensa não faz sentido. Aomp, esquece. Você é o chefe. O que você disser é lei. O que mais ele poderia fazer? O céu e a terra eram grandes, mas o sistema era o maior de todos. Uma recompensa era uma recompensa, melhor do que nada. Pelo menos, era isso que Kazuyama tentava convencer a si mesmo. No momento em que fechou a interface, ele explodiu. Droga. Sistema podre. Sistema mesquinho. Me roubando a recompensa. Desgraçado. Uma torrente interminável de maldições foi proferida. Kazuyama, o que há de errado com você? Você está assistindo a um programa e fazendo birra? Nossa. Aterrorizante, verdadeiramente aterrorizante. Shomei observou o rosto de seu anfitrião mudar de cor, do verde para o branco, do vermelho para o preto e finalmente para o roxo. Ele estava completamente fascinado e só faltou trazer alguns insetos e vinho para completar a cena. Finada. Vamos embora, Shomei. Duvido que Vagakuri volte a comer frutos do mar por muitos anos. Primeiro, iremos para a Terra das Águas Quentes. Depois disso, Sunagakuri. A Terra das Águas Quentes estava sob a guarda de Terumi. Uma floricultura, hein? Nada mal. Quanto a Sunagakuri, Kazuyama estava apenas curioso sobre Gaara, e se ele poderia causar algum caos. Afinal, pontos de atributo não eram fáceis de ganhar naquela época. Alguns dias depois, na Terra das Águas Quentes, na movimentada cidade central de Yakakio, Kazuyama entrou com um sorriso, suas pernas o levando diretamente para a maior casa de banhos como se fossem guiadas por instinto. As fontes termais da Terra das Águas Quentes perfeitas. Casado ou não, pai ou não, quem não aprecia um pouco de beleza? De roupão, corpo na fonte termal, escape transparente ativado. Tudo à vista era dele. A 3 ruas de distância, numa floricultura. Kazuyama Jeko veio para a Terra das Águas Quentes. Tem certeza de que não viu nada errado? A dona da loja, Terumi, vestida com um hobbyciano, estava deslumbrante. Apesar de jovem, sua aura marcante e imponente só se intensificava. Chefe, temos certeza. Nosso irmão no portão o viu entrar em Yakakio com os próprios olhos. Devemos alertar alguém? A reputação de Kazuyama no mundo ninja era notória, o fantasma de Konoha. Para alguém assim aparecer de repente aqui, é claro que isso causou preocupação. Mas Terumi não estava preocupada. O que havia para temer? Afinal, ele era seu sensei descarado. Não precisa ficar em alerta. Está tudo bem. Ele é um ninja, ir em missões é normal. Para onde ele foi? Ela já suspeitava do motivo. Seu sensei provavelmente tinha vindo vê-la. Ela estivera desacordada por quase 2 meses, e não seria estranho que ele avaliasse seu progresso. Ele foi ao balneário supremo. Agora ele está nas águas termais. Uma casa de banhos. Terumi não era mais a garota ingênua que fora um dia. Durante o tempo em que esteve em Takigakuri, Yujito lhe contou muitas coisas sobre Kazuyama. Um voyeur, um ladrão, um jogador. Todos os defeitos imagináveis poderiam ser atribuídos a ele. Se ele fosse a uma casa de banhos, o banho seria o de menos. Entendi. Esqueça ele, não preciso monitorar seus movimentos. Mas procure obter mais informações sobre os negócios da Terra das Águas Quentes ultimamente. Ela sabia que a inteligência era apenas o primeiro passo. Uma vez reunida, era hora de agir. E para isso eles precisavam de dinheiro. Tudo exigia dinheiro. Que cansaço. Kakashi-san, você está pensando em mim? Mas o Kakashi, por quem ela tanto sentia falta, já havia retornado à Terra do Fogo. Então você está dizendo que é muito possível que o daimyo anterior tenha sido assassinado por um dos nossos? Sim, Lord Okage. Mas o rastro deles está tão bem escondido que não encontramos nenhuma pista em um mês inteiro. No escritório do Okage, Namikaze Minato franziu a testa com tanta força que parecia capaz de esmagar uma mosca. O assassinato do daimyo mergulhou a Terra do Fogo no caos. A missão do Sr. Yanajimura era descobrir a verdade por trás do crime. E agora tudo parecia claro. A morte era suspeita. Assassinato cometido pelos próprios homens? Tudo bem, deixe isso para lá por enquanto. Eles estão muito cautelosos, vai ser difícil pegá-los. Mas Kakashi, com base na sua análise, quem você acha que é o mais provável? Kakashi fez uma pausa, refletiu sobre o assunto e finalmente pronunciou 2 nomes. O comandante ninja, Kazuma, e o ministro do daimyo, Ogen. Eles são os únicos que têm um motivo. Não acho que mais ninguém o teria. Minato recostou-se na cadeira, assentiu com a cabeça e o dispensou. Após a saída de Kakashi, outra figura entrou. Minato ergueu uma sobrancelha em surpresa. Bem, isso é raro. Você geralmente não vem me procurar. Aconteceu alguma coisa? Mas você chegou bem na hora. Me ajude a pensar melhor sobre isso. Você acha que o palpite do Kakashi está certo, Midori? Midori balançou a cabeça. Ele era um lutador, não um pensador. Caso contrário, não seria um ambu. Por que usar a cabeça se os punhos funcionavam bem? Você deveria perguntar isso para Nara Shikaku. Por que perguntaria para mim? Mas eu te pergunto uma coisa. Quando aquele desgraçado do Rokudenashi volta, o próximo ciclo de treinamento da Ambu está prestes a começar. As grandes nações vizinhas têm se movimentado em segredo ultimamente. É melhor estar preparado. Sim, Midori raramente vinha aqui, e apenas por um motivo, para pedir que um homem voltasse para ela. Desde a guerra, a Ambu recrutou muitos ninjas promissores. Ele e Kazuyama, como instrutores, vinham gerenciando o treinamento deles. Mas agora Kazuyama tinha saído em missões, deixando Midori para lidar com tudo sozinha. E era solitário. Muito solitário. Capítulo 540. Não era bem que Midori se sentisse sozinho, era só que Kazuyama Jeko era muito melhor do que ele para ensinar certas matérias. Considere, por exemplo, táticas de furtividade ou emboscada. Aquele cara era um mestre nisso. Só Deus sabe se ele passava todos os dias se esgueirando por aí, senão como ele poderia ser tão habilidoso? No instante em que Namikaze Minato ouviu o nome de Kazuyama, sua cabeça começou a doer. A primeira coisa que lhe veio à mente foram os 20 milhões de ryu que ele havia gasto. 20 milhões de ryu. Mesmo que ele se vendesse, não valeria tanto assim. Kazuyama Jeko, não brinque, só a sua cabeça já valeria uma fortuna no mercado negro. Namikaze Minato, eu te trato como um irmão, e você me trata como se eu fosse dinheiro de bolso. Ele está em uma missão. Você sabe o quão crucial é construir uma rede de inteligência. Cuide do Zambu, se não funcionar, peça
ajuda ao conselheiro Sarutobi. O rosto de Midori escureceu. Escute isto. Escute mesmo. Aquilo foi mesmo fala humana? Pedir ajuda ao pai dele? Isso não ajudaria em nada. Ele só acabaria arrastando a Midori para uma bronca junto com ele. Ei, esquece. Acho que vou ter que me virar sozinho. Proferindo aquele comentário amargo, Midori usou a cintilação corporal e desapareceu. Se ele ficasse ali por mais tempo, o atual Hokage o mataria de frustração. Assim que Midori se foi, Minato riu sozinho. Na Terra das Águas Quentes, Kazuyama Gecko saiu do balneário revigorado e satisfeito. Com seus sentidos aguçados, ele sabia muito bem que seus movimentos já haviam sido notados. Mas tudo bem. Finalmente as pessoas estavam reconhecendo seu belo rosto. Ora, se não é o meu sensei. O que é isso? Você finalmente resolveu se mostrar? Hehe, se a senhora descobrir, será que ela vai te assar até virar uma múmia? Kazuyama se espreguiçou preguiçosamente na porta quando uma voz familiar soou do outro lado. Terumi caminhava em sua direção com flores nas mãos. Ah, não me esqueças. A linguagem das flores, a saudade. O que é isso? Você está com saudades do seu sensei. Ou talvez você esteja com saudades do Kakashi mascarado. A discípula voltando a língua contra seu mestre. Uma atitude ousada. Mas ela deve ter se esquecido de quem era seu professor. Na época em que Kazuyama era quem proferia palavras ácidas, Terumi nem sabia onde estava na vida. E agora ela teve a audácia de lhe responder com insolência. Ela deve estar cansada de viver. Tique, sensei desprezível. Você realmente sabe bastante. Você entende até a linguagem das flores? Não é à toa que o Jito disse que você é podre até a medula, mas ainda assim irritantemente culto. O maquiavélico de cabo a rabo. Terumi sinceramente não esperava que Kazuyama conhecesse a linguagem das flores. Ela própria só havia aprendido sobre isso depois de abrir uma floricultura. E no entanto, esse homem rude e desavergonhado sabia? Que estranho. Eu sei muito mais do que isso. Você provavelmente já adivinhou por que estou aqui. Admito que você lidou com as coisas muito melhor do que a Yujito. Aquela garota maluca invadiu a Terra da Grama como um tigre na floresta, causando um caos total. Kazuyama lançou um olhar de aprovação para Terumi. Nada mal. Nada mal mesmo. Futuro quinto Mizukage, inteligência e poder. Quem mais em Kirigakuri poderia estar à altura? Eu imaginei. Você está aqui para verificar se eu construí a rede de inteligência. A Terra das Águas Quentes é muito mais simples. Usando a floricultura como fachada, já consegui informações de todo o país. Ao ver a expressão confiante de Terumi, algo perverso despertou em Kazuyama, o desejo de destruir sua confiança. Assim que o pensamento surgiu, ele não conseguiu contê-lo. Nesse caso, deixe-me testá-lo. Ouvi dizer que Yugakuri tem um grupo peculiar, o culto Jashin. Você sabe onde eles estão? Terumi ficou paralisada. O culto de Jashin? Que diabos era aquilo? Ela nunca tinha ouvido falar disso. Quebrou a cabeça, mas não encontrou nada. Ei, seu sensei desgraçado, você não inventou esse culto só para me derrubar, né? Estou na Terra das Águas Quentes há séculos e nunca ouvi falar disso. Se você quer me impedir de ter orgulho, basta dizer. Não precisa inventar algo que não existe. Ela lançou-lhe um olhar cheio de desdém, convencida de que ele estava dizendo bobagens. Kazuyama cuspiu. Seu trabalho de inteligência é negligente. E agora você duvida de mim? Estou lhe dizendo, é uma seita na Terra das Águas Quentes. Eles adoram Jashin. Pura maldade. Seu tom firme abalou a confiança dela. Será que um culto assim realmente existe? Não, impossível. O próprio nome gritava seita. Yugakuri havia passado de uma vila em tempos de guerra para um retiro pacífico. Como poderia algo assim existir ali? Não duvide. Continue cavando. Assim que você descobrir alguma coisa sobre eles, me informe. Terumi assentiu com a cabeça e gravou as palavras culto Jashin em sua mente. Ela pediria a alguém que reunisse informações sobre isso imediatamente. Então, um sorriso malicioso se espalhou pelo seu rosto. Sensei, seja honesto. Você fez alguma coisa suspeita em Kumogakuri recentemente? Por que mais eles entrariam repentinamente em confinamento novamente? Ouvi dizer que eles sofreram enormes prejuízos financeiros. Que pena. Corre o boato de que o próprio Raikage foi o responsável, mas de alguma forma não acredito nisso. Kazuyama quase se esqueceu de Kumogakuri até ela mencionar. A ideia do quarto Raikage acordando e encontrando seu armário de documentos confidenciais e jutsus proibidos desaparecidos. Enquanto seu corpo estava carbonizado, quase o fez rir alto. Será que ele se mataria de raiva? Não fale bobagens. Eu só fui procurar um jutsu proibido. Quem em sã consciência provocaria aquele bruto? Enquanto dizia isso, seu sorriso quase rasgou seu rosto. Terumi assentiu silenciosamente para si mesma. Caso encerrado. O desastre em Kumogakuri foi claramente obra de sua sensei. Ele havia mencionado a possibilidade de ir lá quando ainda estavam em Takigakuri, e ela percebeu que havia algo de estranho, mas ela jamais imaginou que seria tão grande. Certo. Saber que está tudo bem por aqui me deixa mais tranquilo. Talvez eu não consiga aparecer por um tempo, então continuem trabalhando duro. Ah, certo. Você tem dinheiro suficiente? Se não, no instante em que ouviu a palavra dinheiro, os olhos de Terumi brilharam. Desde que começou a administrar a floricultura, ela passou a apreciar a emoção de ganhá-lo, mas as palavras seguintes de Kazuyama destruíram essa esperança. Conquiste por si mesmo. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.